A gente não vai falar sobre isso agora, chega! A primeira coisa que aparece são os desentendimentos, as brigas, as confusões, a falta de carinho e a falta de atenção. Pode atrasar, só que você precisa avisar, você nunca avisa, toda vez é a mesma coisa. Você vai continuar gritando comigo? É assim mesmo? O primeiro sintoma de uma traição, o primeiro sintoma de uma separação, o primeiro passo para o divórcio. O divórcio começa quando o diálogo termina. Coisa que minha mãe tá Não precisando. interessa, você gasta dinheiro com ela, toda vez é isso, eu tô cansada! Bom dia, meu amor. Boa noite. Bom dia, boa noite. Boa noite, pessoal. Não vou fazer seu estamos ao vivo, não, que eu acho que não vai combinar comigo. Vou te deixar mais elegante. Estamos ao vivo! Não, acho que não vai combinar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. A galera já tava ali reflexiva, pensando, meu Deus, será quando que vai começar? A gente atrasou propositalmente, porque a gente queria fortalecer a virtude da paciência em vocês. Boa. Problemas técnicos, às vezes enrola um pouquinho, é normal, tudo bem? Já vou esclarecer algumas dúvidas de logo no início, que são dúvidas que sempre aparecem. Primeiro, vai ficar gravado só por um curto período de tempo, então presta bastante atenção, você vai precisar disso aqui, anota tudo que você puder. Segunda coisa, a nata, o creme de la creme, a parte mais importante desse negócio tá no fim. Por quê? Porque sim, porque é assim que a gente faz marketing. Sacanagem. Eu preciso que vocês fiquem até o final, né? Mais do que isso, eu preciso apresentar a vocês, né? E isso aqui é uma cena mais ou menos inédita, a gente já fez uma vez no Formação para Casais, mas dessa vez é totalmente novo, né? Porque, sim, afinal de contas, ela está aparecendo como peça central e fundamental deste curso, né? E esta é a aula inaugural do nosso curso Diálogo do Matrimônio. Então eu gostaria de apresentar para vocês minha senhora, mulher da minha vida, né? Minha esposa, casados há 13 anos, juntos há 15 anos. Você pode colocar atriz agora no meu currículo. Atriz agora, né? Pode colocar, vamos acrescentar agora no currículo da minha digníssima atriz, Isso, né? Exatamente. Fenomenal, vocês acompanharam a interpretação dela, né? Parece fleumática, atuando. Exatamente, mas assim, uma coisa única, né? Foi maravilhoso. Muito bom. Se apresente a todos, meu amor. O que você espera desse evento hoje? O que eu espero desse evento? Eu espero que todas as pessoas aqui consigam absorver tudo aquilo que a gente vai trazer, né? Aquelas dicas práticas de verdade, né? Que a gente prometeu. E que todo mundo esteja com o coração aberto, disposto a servir. Servir. Maravilha. Bom, vocês estão percebendo aqui, algumas pessoas até comentaram, cenário lindíssimo, né? A gente trouxe vocês para a sala da nossa casa. É verdade. A gente trouxe vocês para dentro da nossa casa. A gente está em casa aqui. E pra gente é um prazer imenso, né? Porque nós temos um prazer grande, uma graça de Deus, de poder acompanhar alguns casais de forma particular, né? Uhum. Casais de amigos, casais próximos, que às vezes vêm à nossa casa. E a gente queria fazer isso com vocês, trazer vocês aqui dentro da nossa casa, para que a gente pudesse ter essa conversa que eu tenho certeza que pode ajudar vocês. Beleza? Bom, antes de mais nada, por que a gente está fazendo isso daqui? Eu queria que vocês entendessem isso. Se vocês estão passando, presta atenção, qual que é a grande questão aqui? A gente está tentando, com essa aula sobretudo, a gente está tentando evitar com que vocês cheguem nos finalmente do divórcio, da separação, sabe? A gente precisa fazer com que o casamento seja salvo antes do problema acontecer, antes das traições, antes dessas mentiras graves. A gente precisa dar uma certa solidez para esse caminho. Jorge, mas e quando o meu já teve essas coisas? Também com essas ferramentas que a gente vai trazer para vocês, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer com que um se aproxime do outro. Qual que é o grande detalhe aqui? Qual que é o nosso propósito, a nossa proposta, que é impedir o divórcio? Sempre foi essa, né? Thaís e eu, a gente sempre teve isso como norte, como nosso apostolado, evitar o divórcio. E como é que a gente evita o divórcio? Fazendo com que os cônjuges voltem a se amar. Sim. Só que não dá pra amar alguém que você não conhece, né? Aquela frase de Santo Agostinho, uma frase que ecoa na nossa cabeça e ela faz muito sentido, né? Só se ama aquilo que se conhece. Isso é muito importante. Só se ama aquilo que se conhece. Uhum. E como é que eu faço pra conhecer o outro, né? Como é que eu faço pra conhecer? E você falou uma coisa, de repente não é nem voltar a amar, é começar a amar de verdade. Começar a amar de verdade. Um ponto que eu acho que é crucial, né? Como é que a gente faz pra amar? Muita gente
se vê nessa situação, né? De, nossa, pensei que eu amava. Como é que a gente faz para amar alguém? A gente precisa conseguir conhecer essa outra pessoa profundamente. Exato. E o conhecimento do outro, ele não tem como acontecer sem diálogo, sem conversa. Eu sempre costumo dizer que a criatura que eu mais conheço neste mundo, sem dúvida alguma, é minha esposa. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, a pessoa que eu mais conheço nesse mundo é a minha esposa. Porque é a pessoa com quem eu mais dialogo. Só que aí é que tá. Quando a gente acha que a gente tá dialogando, em regra, a gente não tá. Então, é isso que eu queria aqui. O que é a grande questão? Nós estamos aqui para ensinar vocês a transformar silêncio em conversa. Para transformar mágoa e ressentimento em pedido de perdão. Nós estamos aqui para tentar fazer com que vocês que estão vivendo uma vida de às vezes ficar emburrado, às vezes fechar a cara, ou tudo ser reatividade, ou seja, Jorge, eu não consigo falar nada com meu marido, eu não consigo falar um A com a minha esposa, eu não consigo entrar em nenhum assunto que tudo dá errado. Tudo vira briga. Tudo vira briga. Nosso intuito aqui com vocês é, sobretudo, a gente fazer com que vocês encontrem ferramentas para conseguir adentrar na natureza do diálogo. Exato. Certo? Mais importante do que qualquer outra coisa, antes de mais nada, eu queria dizer para quem que é isso daqui, tá? Como a Thaís falou, é para quem está disposto a servir. Uma das coisas que muita gente me cobra no Instagram é que dizem assim, mas você sempre fala que as mulheres é que tem que fazer as coisas. Bom, eu nunca disse que as mulheres deveriam fazer as coisas. Eu sempre disse que quem tem que fazer é quem chegou até aqui. Exato. Então, se você está escutando, é porque o Espírito Santo permitiu que você chegasse aqui até esse exato momento. Alguém precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo foi dado da parte de Deus. E Ele te Sim. trouxe até aqui. Esse foi o primeiro passo. Sim. Significa que o próximo passo, então, agora é teu. E o teu passo é que vai fazer com que o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa também consiga vir até aqui. Vocês estão entendendo? Exato. Não é assim? Então, vamos analisar isso com muito carinho. Para quem que é isso daqui? Para quem quer a mudança da própria família, para quem quer a mudança do casamento. Se você quer melhorar a sua forma de conversar com seus filhos, se você quer melhorar a sua forma de conversar com seu marido, se você quer ter uma conversa, talvez algo que nunca tenha acontecido, né, igual a Thaís falou, talvez você nunca tenha amado verdadeiramente. Então, isso vai acontecer mediante um diálogo eficaz, um diálogo eficiente, e é isso que a gente está tentando propor aqui para vocês. Agora, se você não quer mudar, se você veio para cá para essa aula para pensar assim, Jorge, qual solução que você vai dar para eu levar para o meu marido? Porque ele é que tem que mudar. Qual que é a solução que você vai dar para minha esposa? Porque ela é que tem que mudar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente está aqui para dar soluções para vocês que estão ouvindo a gente aqui. Eu tenho absoluta certeza que isso pode mudar tudo, o jogo. Certo? Com certeza. Se vocês acreditam nisso, então comenta aqui no chat aqui para mim, né? Eu lutarei ou eu servirei. Essa aqui é importante, essa tomada de decisão. A partir do momento que vocês já começam falando, eu vou servir, eu quero servir, eu estou disposto a servir, eu servirei. Só essa tomada de decisão, ela já começa a virar uma chave na tua cabeça. Inclusive, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar aqui, né? Ou seja, quando a gente está com uma inclinação ordenada, sabe? Quando a gente está com uma cabeça ordenada, quando a nossa cabeça já está inclinada para fazer a coisa certa. Quando a gente já está pronto e disposto a lutar e a servir, a coisa muda toda. É isso. Certo? Então tá bom, meus caros. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Que bom, muita gente falando que vai servir. Que bom, isso é o mais importante. Vamos ao que interessa? Vamos à parte importante, né? Tossindo aqui, perdão. Vamos à parte importante, né? Que é o conteúdo em si. Antes de mais nada, eu quero fazer um comentário breve com vocês, que é a respeito dessa dificuldade de dialogar, sabe? O problema da maior parte das pessoas, eu já percebi que boa parte de vocês dizem isso, parece que tá dando um eco. O controle da televisão que tá saindo aqui o áudio da televisão. Uma coisa que vocês cobram muito, né, que vocês dizem muito aqui, sobretudo nas caixinhas, no chat e tudo mais, é uma queixa assim, Jorge, eu quero dialogar, só que eu não consigo nem começar o diálogo. Meu marido não deixa, meu marido não permite, sabe? Minha esposa não permite. Eu tento falar, mas ela tá sempre reativa. Eu tento falar, mas ele tá sempre reativo. E aqui eu já vou fazer um pequeno preâmbulo sobre o porquê que isso acontece. Prestem bastante atenção. Quando a gente é marido e mulher, a gente é vulnerável um ao outro. Não é isso? Exato. A gente é vulnerável um ao outro. E essa vulnerabilidade, eu sempre explico isso aqui de forma muito fácil, né? Se alguém aqui me chamar de feio aqui,
eu vou ignorar, pura e Vai simplesmente. Eu vou sorrir e falar, tá bom. E se eu te chamar de feio? Se a minha esposa me chamar de feio, a situação vai ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque a opinião dela realmente conta pra mim. Eu sou vulnerável a ela. E o problema de a gente ser vulnerável um ao outro é que a gente vai se tornando, pouco a pouco, se a gente não tem diálogo, a gente vai pouco a pouco percebendo que a gente é vulnerável a alguém que a gente não conhece. E isso causa insegurança. Insegurança, exatamente. E a sensação de insegurança, do ponto de vista, inclusive, neurobiológico, a sensação de insegurança, ela faz um negócio que eu comento muito com o pessoal, né? Chama hijack da amígdala, né? Hijack da amígdala é quando a nossa amígdala, ela trava o nosso córtex frontal. Deixa eu explicar isso melhor aqui. A nossa amígdala, ela processa as sensações e as emoções. Quando, imagina, eu vou conversar com a minha esposa, eu já sou vulnerável a ela, só que eu não tô tendo diálogo com ela, eu não sei como que ela vai reagir ao que eu vou falar. Eu não sei como é que ela vai olhar pra mim, ou se ela vai me julgar, ou se ela vai me condenar, ela vai me achar um porcaria, ela vai me achar um fraco, ela vai me achar um moleque, etc. E, sobretudo o homem, a mulher também faz isso, mas sobretudo o homem, quando ele tá nessa sensação de insegurança e instabilidade, ele trava na hora de falar. A amígdala dele manda uma informação pro cérebro dele. Você está em situação de ameaça. Você está em insegurança. Perigo. Você está em perigo, exatamente. E nessa sensação de perigo, eu não sei mais como lidar com a minha esposa. Eu não sei o que falar. E aqui é engraçado, porque não sabendo o que falar, eu falo com o estômago. Ou seja, eu falo com reatividade. Eu falo sem querer falar aquilo que eu realmente estava querendo falar. É o famoso, não era isso que eu queria dizer. Não era bem isso que eu queria dizer. Assim, a gente... Há uma dificuldade de começar o diálogo, né? Porque para isso ele primeiro precisa ter um solo fértil. E eu acabei de mencionar, a Thaís falou que a principal palavra que vai reger isso, que é a questão da segurança. Né? A segurança, ela é o que nos torna capazes de conversar um com o outro. Né? Se eu não me sinto seguro, eu não consigo me abrir. Né? Se eu não me sinto seguro, eu não consigo falar com tranquilidade. Eu não consigo ser eu mesmo, digamos assim. E aqui é mais, né? O ser eu mesmo, ele tem a ver com eu admitir o que são os meus sentimentos e também o que é a minha consciência. Exato. Não é isso? Por exemplo, eu posso muito bem falar assim, amor, ó como é que é se abrir. O que é se abrir? Vou narrar um episódio aqui. Imagina que a minha esposa simplesmente sai de casa sem avisar, né, desaparece, fica umas 2 horas fora e volta. Bom, eu confio completamente na minha esposa. Eu sei a boa mulher que ela é. Eu sei a hombridade dela, eu sei a honestidade dela, eu sei tudo. Só que mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, aquilo gera um gatilho de insegurança em mim. Não é isso? Exato. E aí, a partir do momento que eu tô inseguro, que eu tô instável, quando eu vou falar pra ela que, olha, meu amor, eu sei que você é uma mulher honesta, eu sei que você é uma mulher justa e direita, mas o fato de você sair e ter sumido aquelas 2 horas ali me deixou inseguro. Essa seria a maneira correta. Essa seria a maneira correta. Essa seria a maneira correta. Qual que é a maneira incorreta que a gente costuma fazer? A gente vira pro cônjuge e fala assim... Onde você tava? Onde você tava? Você sumiu, você desapareceu. Você não que fala você tava comigo, o que você estava fazendo? Aí já parte pro exagero, né? Você não me fala nada nunca, eu nunca sei onde você tá, você faz isso sempre, você sempre some, você desaparece, você não se preocupa comigo. Enfim, uma série de acusações, né? O que torna. E o resultado disso é que a gente vira uma troca de socos, né? Exato. Porque a frase de estômago, decorem isto. O microfone da Thaís tá baixo. Vou colocar mais Não, perto aqui. É uma coisa que, assim, decorem isto. A frase de estômago, ou seja, quando a gente fala com o estômago, quando a gente fala por reatividade, sem raciocinar, estando num estado de insegurança. Pode perceber, se você está num estado de insegurança, você fica agitado, você fica incomodado. Às vezes o coração acelera, né? Você vê que você não está bem. Quando a gente fala no estado de insegurança, o que vai acontecer é que a gente... É como se eu tomasse um soco e desse outro de volta. Então eu não estou pensando direito. Então, olha só que engraçado. O correto seria eu falar assim, nossa, meu amor, eu tenho uma insegurança que não é minha, simplesmente, mas foi algo que eu herdei do meu passado, da minha infância, da minha adolescência, dos meus relacionamentos passados. Essa insegurança faz com que, mesmo você sendo uma mulher justa e direita e honesta, faz com que eu fique instável quando você simplesmente some.
Olha só como é que é isso, é que conseguir se abrir verdadeiramente. E como é que é a resposta dela? Porque agora ela sabe algo mais de mim. Não foi só uma acusação. Ah, você se atrasou, você não avisou onde é que você ia. Né? Agora ela me conhece. Ela conheceu algo novo sobre mim que antes não estava no horizonte de consciência dela. E isso vai me dar a oportunidade, né? Vai dar a oportunidade do outro de conhecer um pouco mais, né? E de ter essa consciência, né? De, poxa, não, eu sei que eu sair e não avisar nada tem um peso, né? Diante dessa insegurança dele, né? Eu vou dar ao outro a oportunidade de se preocupar verdadeiramente com algo que para mim custa, que para mim é difícil. Né? Eu acho que é um ponto muito importante, assim, de conseguir ter essa sinceridade com o outro, né? De ter essa vulnerabilidade. Você vai dar a oportunidade para o seu marido, para sua esposa, de te conhecer e de ter esse cuidado, porque para o outro talvez isso não significa nada, né? A pessoa pode, sei lá, estar acostumada a vida inteira a ver o pai ou a mãe sair de casa sem falar nada pro outro. Para ela, muito provavelmente, isso não é uma questão. E a nossa tendência natural é de nos preocupar com as coisas que nos afetam. É igual às linguagens do amor, né? A gente sempre tende a entregar para o outro aquilo que a gente gosta, né? E essa questão da insegurança é a mesma coisa. Se tem algo que me deixa insegura, eu intuitivamente penso que o meu marido também vai ficar inseguro com as mesmas coisas. E não, né? Na verdade, assim, é e raro. E o contrário também, né? As Exato. Coisas que não me deixam inseguro, eu paro do pressuposto que também não deveria deixar o outro. Exato. E pode ser, na verdade, verdadeira, né? Muito dificilmente as duas pessoas vão ter as mesmas inseguranças, né? Muito Perfeito. dificilmente. Vão ser coisas, assim, extremamente diferentes, coisas até banais, né? Coisas que um dos dois vai considerar, nossa, mas, né, que besteira, isso não é nada, né? Então, ter esse olhar, assim, né? De, poxa, não, eu preciso dar ao outro a oportunidade de me conhecer um pouco mais, né? É um voto de confiança, assim, de verdade. Deixa eu só começar a esclarecer umas coisas. Olha que engraçado isso. A Luciana colocou assim no chat. O meu esposo, é difícil escutar eu falar. Presta atenção, minha cara. Isso aqui é muito importante. A gente precisa responder os porquês. Não basta só a informação. Meu esposo é difícil dele me ouvir. Tá bom, mas vamos lá. Por quê? Por que é difícil dele te ouvir? Podem ter algumas razões. Primeiro, provavelmente porque ele não teve isso na infância e na adolescência. Ele não soube, ele não aprendeu a dialogar. Isso é uma questão. Então você já precisa anotar isso. Ele tem uma dificuldade natural da qual vai ter que ser sanada com esforço e mansidão e caridade. Segundo, pode ser que todas as vezes que você tentou falar, ele ouviu aquilo como uma crítica. Na cabeça dele, quando você tá falando, você tá só criticando ele. Examine se na maioria das vezes você não tá fazendo isso mesmo. Se você tá só cobrando ele de coisas que ele não fez. Por que eu tô te falando isso? Porque ele cria um mecanismo de defesa contra você. Você tá entendendo? Ele cria um mecanismo de defesa contra você. Gente, no final, prestem bastante atenção, sempre será sobre insegurança. A questão é, vocês, quando despertam o gatilho de insegurança no outro, vocês já não conseguem mais dialogar. Não conseguem. Porque aí vocês vão dialogar usando o estômago. Você tá entendendo? Vocês vão dialogar usando uma parte baixa do ser. Que são as acusações, né? Exatamente, que são as acusações. Acusação, presta atenção uma coisa aqui muito interessante. Acusação não funciona de nada, né? Ela já é a forma de matar o diálogo. Vocês precisam prestar isso já de cara. A acusação, ela mata o diálogo, qualquer que seja ele, sabe? O meu diz que é porque eu só sei reclamar. Dona Joana, talvez seja isso mesmo, entendeu? Olha só que engraçado, não é que você só sabe reclamar. Só que muito provavelmente você criou este hábito de reclamar com uma certa frequência. Ou, por assuntos muito específicos que você sabia que precisava melhorar, você acabou insistindo neles várias vezes. Presta atenção que eu tô tentando falar pra vocês. Meu marido não quer ouvir, minha esposa não sabe escutar, meu marido não consegue dialogar, a gente não consegue começar uma conversa, a gente não consegue... Presta atenção, sabe o que acontece? E quando a insegurança do parceiro começa... Não, mas é isso que vai acontecer, Vitor? Vitor, olha isso que você comentou aqui agora. Isso aqui é o X da questão. E quando a insegurança do parceiro começa a trazer insegurança pra você também? Mas é isso que vai acontecer todas as vezes. Olha só que engraçado. Vou dar esse exemplo que a gente teve esse diálogo aqui agora, eu e a Thaís. Eu chego pra ela, eu viro pra minha esposa, né? Eu estou inseguro
por conta dela ter desaparecido, que é uma insegurança minha, que não tem nada a ver com ela, você tá entendendo? Essa insegurança dispara um gatilho em mim. E eu não tenho maturidade pra falar com a cabeça, eu falo com o estômago, eu falo, onde é que você tava? Você sumiu. Quando eu falo isso, eu desperto uma insegurança nela. Uma insegurança de uma mulher que faz tudo direito, faz tudo certo, mas tá sendo cobrada injustamente. Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que vocês se sentem injustiçados, vocês estarão inseguros. Examina aí. Todos vocês estão comentando aqui, ó. Todo mundo tá comentando aqui, tá comentando porque se sentiu injustiçado em algum momento. É sempre sobre a questão da justiça. E aqui eu queria fazer um parênteses para vocês. Se a gente tá falando de marido e mulher, a gente tá falando sobre a natureza do amor, sim ou não? Sim. Se a gente tá falando sobre a natureza do amor, a gente não tá falando sobre a natureza da justiça, mas sim sobre a natureza da caridade. Aí muda tudo. Entenderam? Aí muda tudo. Porque a dimensão da caridade, ela não é sobre... Ah, porque ele falou de forma rude comigo. Tudo bem. Mas o esforço dentro de um casamento é o esforço da caridade, é o esforço do servir. Foi aquilo que eu pedi pra vocês comentarem lá no começo. É o esforço do servir. O que isso quer dizer? Ah lá, muito injustiçado. É isso, Suelen. Mas presta atenção, eu preciso que vocês virem essa chave na cabeça de vocês. Parem de se sentir injustiçados. Parem de se sentir vítimas do diálogo. Parem de se sentir vítimas do relacionamento e do casamento. E fala, tá bom. Como eu posso ajudar o outro e me ajudar no processo? Isso é caridade. Você entendeu? Ao invés de você falar assim, ele deveria fazer, é assim, ó. Caramba, como é que nós vamos resolver isso? Uma vez me perguntaram assim na caixinha, Jorge, como é que eu faço pra explicar pro meu marido o problema que a gente tá vivendo? Eu falei, olha como é que vocês são. Vocês se unem ao problema pra enfrentar o outro. Não é assim? Exato. Ah, minha esposa tá atrasada, ela atrasou pra começar a live. Não, sacanagem, não foi ela que atrasou pra começar a live. Brincadeira. Mas vamos supor que a minha esposa atrasou pra começar a live. Se eu for cobrar ela do atraso, olha só que engraçado, eu vou me unir ao atraso pra cobrar ela. Eu junto do atraso, estamos nós dois condenando ela por ter atrasado. 2 contra 1. 2 contra 1. É eu junto do atraso. Vocês entenderam ou não? Esse é um problema grave. Vocês estão se unindo ao problema pra cobrar o marido ou a esposa. Óbvio que vai dar ruim. Agora, pensa numa dinâmica diferente. Eu vou me unir à minha esposa pra tentar enfrentar o problema. Amor, como é que a gente resolve a questão dos atrasos? O que eu posso fazer pra te ajudar? O que eu posso fazer pra te ajudar? Como é que a gente tenta realinhar as coisas? Entenderam? Gente, se vocês virarem essa chave, sabe? Se vocês virarem essa chave de que é sobre a dimensão da caridade, é sobre a dimensão da reconciliação, é sobre fazer dar certo, é sobre reconstruir esse casamento, é sobre caminhar numa restauração que faça sentido, é sobre conhecer o outro. Presta atenção, eu tô falando sobre a dinâmica do diálogo. Tem um monte de gente falando sobre traição aqui no chat. Presta atenção, eu tô falando sobre o diálogo, tô falando sobre a parte muito específica do relacionamento. Quando a gente tá falando sobre a questão do diálogo, ele só funciona mediante a tomada da caridade, porque a caridade é aquilo que supera a injustiça. Jorge, tô começando a entender. Tô começando a entender. Então, peraí. Então eu preciso lidar com a dimensão da caridade. Então eu preciso sair desse escopo de que o meu marido é isso, é aquilo outro, meu marido é um sacana, é um salafrário, meu marido é um não vai mudar nunca, meu marido só quer o meu mal. Eu preciso tirar esse pensamento da minha cabeça? Essa é a primeira coisa. Senão vocês não vão conseguir caminhar. A primeira coisa. Tenta enxergar assim, ó. Esse olhar em regra só consegue quem tem um coração muito disposto a Deus, tá? Sem caridade isso aqui não funciona. Ou seja, disposto a Deus é o olhar da caridade. Sem o olhar posto na cruz, sem um olhar posto em Jesus Cristo, isso aqui não vai funcionar. Então eu vou explicar pra vocês. Devagarzinho, prestem bastante atenção. Como é que acontece? Se você olhar pro outro como o causador dos males da sua vida, você sempre vai começar acusando o outro e julgando o outro. Se você olhar pro outro como ocasião de você exercitar o amor e ajudar esta alma a melhorar, para que essa alma caminhe com você, para vocês chegarem no céu, aí a coisa começa a virar a chave. Entenderam ou não? Ah lá, Daniela, presta atenção. Jorge, e quando o esposo é grosso e sem educação? Por que ele é grosso e sem educação? Porque ele está se sentindo inseguro. Pela milionésima vez. Entendam isso.
O seu marido tem medo de conversar contigo. Qual que é a reação padrão de um bicho, de um animal, que tem um receio de falar, que tem um receio de se expressar? Qual que vai ser o mecanismo padrão? De luta ou de fuga. É por isso que ele vai ficar rude e grosseiro. Você tá entendendo? É simples assim. Rude e grosseiro. Então assim, como é que eu faço pra ter caridade? Aí é que tá. A caridade não é o outro que vai ter que esperar de você, vai ter que te entregar algo pra que você entregue caridade. Não, não, não. A caridade, que é a natureza do amor, é uma dádiva. Então por que eu posso amar a minha esposa? Eu amo a minha esposa porque ela me ama de volta? Não. Eu não amo a minha esposa porque ela me ama de volta. Se vocês partem desse pressuposto aqui, vocês vão entender, vocês vão errar muito. Eu, Jorge, amo a minha esposa. Amo muito a minha esposa. Porque Deus me amou e me tornou capaz de amá-la. É por isso que eu amo a minha esposa. Então quando eu me dedico a ela, sobretudo nos momentos difíceis dela, sobretudo quando às vezes ela é rude, às vezes ela é grosseira, às vezes ela não me entende, às vezes ela faz um regime de silêncio, às vezes ela não é bacana comigo, o que eu faço? Eu vou amá-la. Eu vou mudar em mim algo para que eu consiga melhorar essa reatividade dela. Você tá entendendo? É sempre isso. Daniela, escuta, vocês não estão ouvindo. Ah, ela colocou em letras garrafais, tá vendo? Ela tá... Quando ele fala, só sabe gritar e me culpa por todos os nossos problemas. Minha cara, de novo, o seu marido morre de medo de você. De você julgá-lo como fraco, como inconsequente, como pequeno, como irrelevante, como inútil, como um homem ruim. E é claro, você está julgando ele assim. Jorge, mas ele está fazendo isso, tudo bem, mas ele não precisa continuar. E ele vai poder mudar, e a sua esposa vai poder mudar, a partir do momento que você começar a acreditar no outro. E às vezes a pessoa precisa se abrir, né? Porque a gente fica querendo que o outro adivinhe as coisas, né? Ah, mas por que que ele faz isso comigo? Por que que ele grita? Por que que ele fica desse jeito, né? Às vezes a gente precisa abrir um pouco nosso coração também e dizer como que a gente se sente diante, né, do grito do outro. Como se abrir de verdade, né? Falar, ah, não, porque eu não gosto que você faz isso. Não é simplesmente não gostar. O que que isso causa em você? Né? Você é capaz de dizer isso, né? Por que que isso te incomoda tanto? Por que que isso te deixa insegura? Que às vezes verbalizar isso ajuda o outro também a ter essa consciência, né? Poxa, isso aqui que eu tô fazendo é o que eu falei lá atrás, né? Isso aqui que eu tô fazendo causa alguma coisa nela, né? Uma coisa que não é tão superficial assim quanto parece. Não, tô rindo aqui dos comentários ali. A galera colocou assim, perfeito, eu sentia medo da minha esposa. E aí por isso ele era grosseiro. Aí depois o Fernando colocou assim, a maior parte dos meus pacientes homens relatam exatamente isso. Eles têm medo da esposa. Medo da mulher. E com medo da mulher, quando ela vem falar, o que que ele faz? Já vira a chave, já vira a chavinha e entra no modo luta ou fuga. Olha lá, ó. Meu marido só fica no mudo, tá vendo? Ou seja, ele entra no modo luta ou fuga. Ou ele vai te enfrentar e vai ficar grosseiro e rude, autoritário, ou ele vai fugir e vai fazer regime de silêncio. Exato. Não vai falar nada, vai a mulher ficar faz a mesma calado, coisa. vai ficar no modo silencioso, né? Silêncio de rádio. Você fala alguma coisa, a pessoa fica 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês e não volta naquele assunto nunca mais. E quando o outro faz questão de fazer coisas que não deixam insegura, ele não faz questão, minha cara. Deixa eu te falar uma coisa. Quando vocês pedem, quando vocês cobram, quando vocês comunicam algo em que naquele momento não está tendo um diálogo, ou seja, vocês não estão na natureza da razão e da consciência, se vocês já estão num estado de insegurança, qualquer coisa que você pedir não vai penetrar na consciência do seu marido ou da sua esposa. Não vai. Não vai. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Vou dar um exemplo. Presta atenção. Parem de... Presta atenção. Ó. Se a minha esposa atrasou, se eu chegar cobrando ela agora, meu amor, você se atrasou de novo. Quando eu chego e falo isso pra ela, ela já tá no modo reativa, porque eu estou atacando ela, certo ou não? Neste momento, qualquer coisa que eu falar não vai penetrar na consciência dela. Amor, você está atrasada. Ela não vai pensar, caramba, realmente eu estou atrasada, preciso mudar. Não! Ela não vai pensar isso. Ela vai falar, nossa, que ruim, estou atrasada. É só isso. É o máximo que vai acontecer. Ou, o problema é seu, você que atrasa, na verdade. Ou, não, você só me cobra, você só me enche o saco. Entenderam? Isso aqui é muito necessário vocês compreenderem. Muito, 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 muito.
Se vocês entenderem a dinâmica do raciocínio, vocês vão parar de julgar o outro. Ah, Jorge, porque o meu marido, é porque a minha esposa... Para. O grande problema está na insegurança de ambos. Tá entendendo? O seu marido não consegue falar contigo porque ele tem medo de você. Você não consegue falar com a sua esposa porque... você não consegue falar com a tua mulher porque ela tem medo de você. E vice-versa. Falei certo, né? Errei. Troquei. A mulher não consegue falar pro marido por quê? Porque ela tem medo da reação dele. É por isso que ela não consegue falar calmamente se abrindo. Meu amor, eu estou assim, eu estou assado, eu queria que você entendesse isso. Ela não consegue. Sabe? Entenderam? Não consegue. E vice-versa, sabe? No fim das contas, lá, a Mariana falou, como é que recupera o respeito? Não é o respeito o problema, minha cara. Vocês não estão ouvindo. Vamos dialogar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício. Para. Pessoal, todo mundo tá aqui no chat. Eu tô falando isso porque é um exercício de diálogo. A gente vai fazer esse exercício aqui juntos, pode ser? Prestem atenção. Acalma aí. Galera, todos vocês que estão aqui me ouvindo, acalma aí um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Por que nós estamos aqui? Para resolver o máximo de problema que nós conseguirmos, certo? O máximo de problemas que nós conseguirmos. Então a primeira coisa é botar uma ideia na nossa cabeça. Não estamos bem, mas é possível sair desse buraco. Ponto. Não estamos bem, mas é possível sair desse buraco. Põe isso na sua cabeça agora. A gente não tá bem, meu casamento não tá da forma como deveria, ou meu casamento tá bom, mas poderia estar muito melhor. Ou a gente tá passando por um momento muito difícil, a gente tá passando por uma crise financeira, crise com traição, crise com amante, crise com vício. Ok, tá passando por tudo isso. Certo? Crise, nós estamos passando por uma crise. Ok, vamos lá. Nós não sabemos a solução. Dr. Jorge veio com a proposta, Dr. Jorge e a Thaís vieram com a proposta de que a solução está no diálogo, é conhecer ao outro, certo? Põe isso na cabeça de vocês. Eu quero que vocês repitam isso na cabeça de vocês. A solução está no diálogo. Escreve aqui no chat pra mim. Escreve aqui. Eu preciso que vocês virem essa chave. Vocês não estão me ouvindo. Vocês estão aqui para aprender a dialogar, mas vocês não estão, porque eu estou falando e vocês não estão dialogando com a gente. Entenderam ou não? Vou falar de novo. Nós estamos falando, Thaís e eu aqui, e vocês não estão falando conosco. Isso é o que a gente chama de reatividade. Vocês, nesse momento, estão inseguros. Escreve isso aí para mim. A solução é o diálogo. Porque é. A solução é o diálogo. Vocês estão entendendo? A solução é o diálogo. Então vamos conversar aqui. Conversem comigo. A primeira coisa que vocês falaram foram os dramas de vocês. Eu já tenho uma ideia dos dramas de vocês. Vocês não precisam trazer um problema novo aqui pra mim. Ah, Jorge, é porque o meu marido é isso, é porque o meu marido tá em vícios, é que a minha esposa ela é complicada, é porque ela não deixa eu falar, é que o meu marido é rude e grosseiro, é que a minha esposa é muito autoritária. Nós já sabemos. No fundo, é tudo mais ou menos parecido, né? Tudo mais ou menos parecido, né? A Thaís fala, ela comenta muito que, fala assim, o demônio ele não é criativo. O demônio não é criativo, né? Porque ele não é criador, ele é criatura. Significa que ele não é imagem e semelhança de Deus como nós somos. Não vai criar nada totalmente novo. Ele novo. não vai criar nada totalmente novo, meus caros. Perverter uma coisa que já existe. É isso. Ele vai tentar estragar. Estragar o quê? O diálogo. E como é que a gente estraga o diálogo? Primeira coisa para estragar o diálogo. Partir de uma ideia pré-concebida de que não vai funcionar o diálogo. Se vocês já chegarem com essa ideia de que não vai funcionar, meus caros, não tem como esse negócio funcionar. Não vai funcionar mesmo. Essa é a primeira coisa. Assim, tem gente que veio pra essa aula já falando assim, eu vou lá ver, mas isso aí não funciona. Ou então, eu vou lá ver, mas eu sei dialogar. Quem não sabe dialogar é meu marido. Tinha que ver. Exato. Eu vou lá ver, mas é o meu marido que precisava dessa aula. É minha esposa que precisava dessa aula. Parem com isso. Parem com isso. Vou repetir de novo, a gente falou isso no começo. A gente tá aqui por um motivo. Você tá entendendo? A gente tá aqui juntos por um motivo. Pra gente aprender a coisa certa do jeito certo. Beleza? Vocês já entenderam que o centro, a natureza para que o diálogo funcione é a segurança, ok? Então o que falta é segurança, certo? Segurança. O diálogo vai ser a solução. E vai mesmo. Só que a gente precisa dar condições para o diálogo. Então agora eu preciso fazer a minha esposa ficar segura. Jorge, se ela não fizer de volta, não importa. Quanto mais você fizer a sua parte, quanto mais sinceramente você fizer a sua parte, mais o outro cai em si,
mais o outro recobra a consciência e ele começa a se abrir ao diálogo também. Entenderam? Vou repetir. Como que a gente começa antes do diálogo? O que eu preciso fazer para ter o diálogo, então? Gerar segurança no outro. Ah, Jorge, mas eu estou inseguro. Sim, mas quando você se esforça para gerar segurança no outro, você cria uma segurança em si mesmo, que é a própria segurança que vem do ato amoroso. É a segurança que vem de Deus. Porque para eu fazer a caridade com a minha esposa, eu vou ter que buscar isso na cruz. Então, o primeiro diálogo que vai acontecer, atenção, vamos lá? Qual que é o primeiro diálogo que acontece, então, se vocês querem retomar o diálogo de vocês? A oração. Esse é o primeiro diálogo. É isso aí, calma. Mas e se a mulher ignora? É insegurança dela. É sempre segurança. Eu vou repetir isso aqui até vocês entenderem. É insegurança. Ela te ignora porque ela está em estado de insegurança. Porque ela tem medo do diálogo. Ela tem medo porque ela é vulnerável a você e ela não te conhece mais. Porque vocês foram se afastando. Tá entendendo? Vamos lá. Primeiro diálogo que tem que acontecer é o diálogo seu com Deus. Primeiro diálogo. Senhor, diante de ti, diante da tua cruz, eu te peço sincera e honestamente que me permita ter uma boa conversa com a minha esposa. Que eu consiga servir a ela, que eu consiga cuidar dela e que esse servir não seja meu, mas seja teu. E que esse ato de amor toque o coração dela e abra esse coração para que a gente possa se aproximar de novo. Se vocês não começarem assim, não vai ter solução. A primeira coisa é dialogar com o amor. Pedindo ao amor, força. Pedindo ao amor, essa possibilidade. O que é? Ele pede muito. Ele enche o saco. Sacanagem. Entenderam o que eu falei ou não? A primeira coisa de tudo é isto. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Alguém falou assim, meu marido tem toque narcisista, transtorno bipolar e reagir nessa história. Minha cara, eu vi você colocando essa pergunta várias vezes. Se você estivesse escutando o que eu tô te falando, você já estaria sabendo como fazer. Porque não importa que ele seja bipolar. Não importa que ele tenha toque narcisista. Ele tá tratado? Porque essa é a primeira coisa. Ele tem um transtorno psiquiátrico. Se ele tá tratado, como é que eu resolvo o resto? O resto é isso aqui que eu estou te explicando. Abram o coração de vocês para ouvir. Saiam desse estado de reatividade e insegurança e escutem o que eu estou dizendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu era este homem que não suportava um diálogo. Eu não conseguia conversar com a minha esposa. Eu não conseguia... toda vez que ela vinha falar, eu já armava. E a minha esposa era aquela que se fechava e não falava. Muda. Vocês imaginam? Eu era o agressivo, né, o rude, o grosseiro. Via conversar sobre qualquer assunto. Eu já estourava. Mas vem você de novo, que esse assunto, que não sei o quê. E começava a dar palestrinha. E falava. E ela, zero. Falava nada. Fala alguma coisa. E ela... Silêncio de rádio. Silêncio de rádio. Por quê? Eu estava inseguro com um padrão rude, exaltado, de luta. E ela estava reativa com um padrão de luto. Um padrão de luta, não, de fuga. Né? Fugir. Silenciar. Dar um gelo. Não acontecia diálogo. Presta atenção. Não sei se vocês sabem a nossa história, vocês estão aqui presentes sabem a nossa história. Né? Acho que a maioria de vocês já tem domínio, já em algum momento já ouviram a minha história, a história minha e da Thaís. Mas eu fui este homem que estive fora de casa. Eu fui esse homem que não permitia que ela se aproximasse de mim. Tudo isso que vocês estão falando, tudo isso que vocês estão colocando aqui, sabe? Porque meu marido é isso, que minha esposa é isso. Gente, a gente passou por isso. Talvez numa dimensão que talvez sequer vocês nunca vão imaginar. Nós passamos por isso muitas vezes. Nós passamos por uma crise terrível. 9 meses a minha esposa tentou acessar. E quando ela aprendeu a conseguir gerar segurança, a ponto de eu me sentir homem e começar a me abrir, e eu comecei a gerar segurança nela, e ela começou a se abrir de verdade, e neste momento o diálogo começa a acontecer, se vocês não entenderem essa dinâmica, vocês não vão sair do lugar. Eu tô aqui, tô doido pra ensinar pra vocês como é que gera segurança um no outro. Mas tem 40 minutos que eu tô aqui tentando convencer vocês de que isso funciona. Entendem como é que o nosso diálogo não tá funcionando, galera? Entenderam ou não? Eu tô lendo o chat. Eu vou desligar o chat. Só pra passar raiva. Pera aí. Ele não tá... Vou ter que desligar o chat. Você não... A pergunta, então, é essa que a Natália acabou de falar. Como gerar segurança?
Como gerar segurança? Como é que a gente gera segurança um no outro? Por que o Jorge usa 2 alianças? Porque eu casei 2 vezes com a mesma mulher. Ai, ai. Vamos lá, abra as orelhas. As orelhas de abano que vocês têm em cima da cabeça. Abre as orelhas pra vocês escutar. Como é que a gente gera segurança um no outro? Ah, Jorge, por que você tá falando de segurança? Porque a segurança é o que vai proporcionar o diálogo, certo? Como é que eu gero segurança na mulher? A segurança da mulher é gerada por algumas coisas. Eu quero que você me comente se isso gera mesmo ou não gera mesmo segurança, tá? Vou dar o check. Presta atenção. Homens. Ah, Jorge, a minha esposa é difícil, ela não me ouve. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Ah, minha esposa tá longe de mim. Escuta o que eu tô te falando aqui agora. Minha esposa falou que não me ama mais. Escuta o que eu vou te falar aqui agora, meu caro. Presta atenção. Homens. O que gera segurança em uma mulher? Primeira coisa, segurança física. Segurança física não é você ficar fortão bombado, tá? Segurança física é você ficar saudável. É ela olhar pra você e ter certeza de que você tá minimamente se cuidando. Não vai morrer. Você não... Você não vai morrer e dar trabalho pra ela, entendeu? Abandonar ela com a prole sozinha. A primeira coisa... Ai, Jorge, a minha esposa vive enchendo o saco pra eu fazer meus exames. Comer salada. Parar de beber. Por que minha mulher fica brigando essas coisas? Porque ela precisa da segurança de que você está se cuidando, seu tonto. Tomar menos energético. Tomei um enquadro aqui do nada, tá vendo? É isso. Ao vivo. É isso. Eu tenho uma vida super saudável. Olha que negócio engraçado. Vai. Eu tenho uma vida super saudável. Super. Sabe assim, eu como bem, eu como direitinho, eu suplemento todos os dias, eu faço exercício, academia 2 vezes por dia. Só que eu tomo bastante energético. E basta isso pra minha esposa já ficar insegura. Ela fala, mas e o energético? Amor, mas eu não bebo álcool praticamente. É muito raro eu beber alguma coisa de álcool. Eu não fumo. Eu não uso droga. Eu não uso bomba. Eu não vazo nada. Eu tomo energético. Ela fala, mas esse energético faz Mas mal. eu vi uma reportagem É isso aí, de ó. um cara que uma vez tomou energético demais e Morreu. Infartou. Entenderam ou não? Essa é a primeira coisa. Entendeu? A gente precisa se esforçar. Eu preciso tentar passar a segurança pra minha esposa. Quando eu falo pra ela, amor, eu entendo o seu medo. Olha que negócio engraçado. Eu, como médico, posso pensar assim, nossa, gente, mas que mulher tola. Que mulher boba. Meu energético é 0 açúcar. Eu sei... Eu sei os males que o energético pode causar. Eu estou tomando isso ponderadamente. Eu sou um cara... Mas peraí, meu amigo. Não tem a ver com o que você acha ou não acha, com o que você sabe ou não sabe. Tem a ver com você passar a segurança sobre o sentimento da tua esposa. Você tá entendendo? E aí você fala, eu preciso dar uma regulada no energético. Pela minha esposa. Não é sobre ter razão. É sobre caridade. Tá não gravado? É sobre justiça. Tá gravado. A gente tem testemunhas aqui em volta, pessoal. Entenderam ou não? Segunda segurança. Deixa eu sair logo dessa, que essa eu me lasquei, né? Segunda segurança. Presta atenção aqui. Abra as orelhas pra vocês entenderem. Segunda segurança. Homens, o que você precisa passar pra mulher? A mulher precisa de segurança logística. Sim. O que é segurança logística? Segurança logística é quando o homem vira pra ela e fala assim... Deixa que eu resolvo. Isso é melhor do que qualquer eu te amo que vocês possam escutar. Melhor do que qualquer eu te amo. Quando o homem chega pra mulher e fala, deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu dou conta. Sem a mulher pedir, então. Aí, mas aí é difícil, aí é 5 né? estrelas. Não, mas aí sem a mulher pedir, é quase raridade. Mas atenção, se a mulher que tiver que pedir, façam mesmo assim. E mulheres, por favor, deixa eu falar um adendo aqui, né, sobre a natureza do diálogo. Parem com essa bobagem que, mas eu tenho que pedir. Bom, às vezes você vai ter que pedir. Se não é uma coisa da qual o seu marido não foi criado, sabendo que essa era uma rotina, minha cara, se você quiser que ele melhore nisso, você vai ter que pedir. Algumas vezes. Sim. E tá tudo bem. Agora, pedir, o que é completamente diferente de mandar. Entenderam? Não é socar a cara do marido. Falar, você não faz nada. Não, eu falo assim, vida. Amor. Entenderam o que eu falei? A mulher precisa de segurança logística. Entenderam? Captaram, anotaram? Primeira segurança, segurança física. Segunda segurança, logística. Amor, deixa que eu resolvo. O homem que fala deixa que eu resolvo pra mulher e resolve de verdade, ele começa a ganhar admiração e desejo da mulher de volta. Também não pode ser deixa que eu resolvo e resolver 6 meses depois. Também é sacanagem. Eu não faço isso. Faço? Não. Beleza. Presta atenção.
Terceira coisa. Segurança afetiva. A mulher precisa escutar eu te amo. A mulher precisa escutar eu te desejo. Eu te quero. A mulher precisa perceber o marido olhando para ela. Ela precisa notar o olhar de atenção. Eu costumo dizer assim que nunca vai acontecer, porque essa é uma proposta que eu tenho comigo, porque eu sou desatento às vezes. Às vezes eu sou desatento. Mas é uma proposta que eu fiz comigo mesmo, de que eu, prestando atenção, se a minha mulher entrar no ambiente, eu vou prestar atenção nela. Eu vou dar atenção para ela. Ela vai reparar que eu estou com os olhos nela. Isso é uma forma de dizer eu te amo, eu te quero, eu te desejo. Uma mulher que é notada pelo marido, ela se sente segura, sim ou não? Eu me importo com você. Eu me importo com você. É isso que ela escuta. Entenderam, homens? Eu me importo com você. Isso dá segurança pra mulher. A mulher consegue se abrir. Tô falando pra vocês, homens, como é que você faz pra sua mulher se abrir. Você entendeu? Beleza? Vamos lá. Quarta coisa que a mulher vai precisar. Ela precisa de uma segurança espiritual. Uma mulher que vê um homem rezando, ela está mais disposta a se abrir para esse homem. Óbvio que não é só isto. Mas quando ela vê um marido começando a rezar, você fala, opa, Tem alguma coisa diferente aqui. esse cara tá se entregando para Deus. Eu acho que dá para mim me abrir com ele. Posso confiar. Porque é um homem que se abre para Deus. Sim. Entende? Então assim, quer que sua mulher fale? Quer tentar conversar melhor com ela? Reze. Reze, sobretudo, em família. Eu lembrei até de uma história. Esses dias a gente tava jantando na casa de um casal de amigos. E aí ela contou, a esposa contou assim que vira e mexe ela tá atarefada, fazendo alguma coisa, então tá sozinha com as crianças, e aí ela vai lá chamar o marido dela pra ajudar, e ela percebe que, sei lá, ele tá lá rolando feed no Instagram, que ele tá fazendo nada lá sentado quieto, tá? E aí ela diz que fica muito nervosa com isso, que aí ela vai lá e fala, poxa, não, você tem que me ajudar mais e tal. Mas tem uma situação que ela não consegue brigar com ele. Você lembra? O que foi que ela falou? Se ela chegar lá e ele estiver sentado, estiver ou com um terço na mão, ou com um livro, fazendo meditação, rezando, Fica de alguma maneira, ela Fica a diz que dica. olha assim e fala, não tem como, eu não posso falar nada pra ele. Não, ele tá rezando, ele tá rezando. Maridos. Se ele estiver rezando, eu não consigo reclamar, eu não consigo. Maridos, você tá aqui. Sua esposa chegou, você fala. Sacanagem. Sacanagem. Brincadeira. Mas é isso é verdade. A mulher, presta atenção uma coisa. A mulher, as mulheres do nosso tempo, e de novo, são inseguranças da criação dela. As mulheres do nosso tempo, elas são criadas sobre uma premissa de que os homens são inúteis, de que os homens são fracos, de que os homens são pequenos. Então a mulher, quando ela acha que o homem está perdendo tempo, e às vezes ele está perdendo tempo mesmo. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, todo mundo nessa vida tem que perder um pouco de tempo. Isso é natural do ser humano. Vocês estão entendendo? É próprio do ser humano, às vezes, parar para jogar um tempo fora. Não sempre, óbvio que não. Mas é natural do ser humano jogar um pouco de tempo fora, sabe? Então, olha onde é que começa a problemática do negócio. Às vezes, a mulher já chega sempre julgando, o cara tá inútil, ele não tá fazendo, ele não tá acontecendo. Isso já deixa ela reativa e insegura, entenderam? Então, de novo, um cara que resolve, um cara que fala eu te amo, o cara que cuida da própria saúde, o cara que... o cara que reza. E por último, a segurança, que essa segurança aqui ela é muito importante, na verdade tem mais duas, né? A segurança moral. O homem, ele é capaz de dar uma segurança moral. O que é segurança moral? É esse cara que fala bem da família. Uhum. Ele fala a favor da família. Ele fala a favor do casamento. Em qualquer lugar que ele estiver. Em qualquer lugar Na que ele presença da estiver. esposa ou não. É isto. É isto. E eu sei que tem muita mulher que vai falar assim, é isso, meu marido não faz nada disso. Minha cara, calma, eu tô falando com o seu marido agora. Se você não conseguiu trazer ele pra cá, então vou rezar pra essa mensagem chegar nele, tá? Mas você não precisa... Porque o meu marido não faz nada disso. Tá bom. Já vou te ensinar como é que você ajuda a abrir a consciência dele pra que ele possa falar também. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. O que eu queria falar com vocês? A segurança moral é isso aqui, exatamente isso aqui que a Thaís falou. É o homem estar sempre na presença dela e de Deus. Sempre. Todas as vezes em que eu estou dando uma palestra, dando aula, eu estou atendendo um paciente, eu estou orientando um aluno, eu estou na academia, eu sempre me coloco na presença de Deus e na presença da minha esposa, ainda que ela não esteja lá.
mas é a dignidade dela presente, porque eu tenho uma aliança no dedo que me prova na estrutura da realidade que eu sou um homem que pertenço a uma mulher. Esta atitude, meus caros homens, abra as orelhas de burro que vocês têm na cabeça. Isso aqui gera uma segurança tremenda na mulher. Você ter a postura de que você é um homem casado o tempo todo. O tempo todo. Isso aqui muda tudo. Isso não é frescura. É por isso que a mulher se sente segura, por exemplo, quando o homem coloca a foto dela no celular. É uma coisa muito simples. Deixa eu mostrar. Olha só. Dá pra ver? Enquadra aqui. Pera aí. Cadê? Pera aí. Aê. Olha, mas que mulher linda. Mas parece que você tá com o mesmo vestido? Uai, tá bom. Desculpa. Por que eu coloco a foto da minha esposa aqui na capa do meu celular? Porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou um homem casado. Eu sempre falo sobre isso, sobre postura. Você quer dar segurança pra mulher, a sua postura tem que entregar isso, né? Eu tenho 850 mil seguidores lá e eu nunca recebi uma cantada no Instagram. Eu não recebo cantada, porque por conta da postura, eu estou sempre com a minha esposa ao lado. Isso muda tudo. Entenderam ou não? A última segurança que o homem pode passar pra mulher é a segurança da paternidade do homem. É quando o homem fala, eu quero ser um bom pai, e ele age como tal. Ele conversa com os filhos, ele se faz presente. Isso. E se eles não têm filhos? Querer tê-los. É a postura de querer tê-los. Se não biológicos, Jorge, somos estéreis. Que sejam espirituais. É a vontade de querer ser pai. Porque a paternidade amadurece o homem, e a mulher sabe disso. A mulher sabe disso. Isso muda tudo, certo? É aquele homem que as pessoas pedem conselho pra ele, aquele homem que a família olha pra ele como alguém, uma pessoa, né, sábia, uma pessoa de confiança, uma pessoa, né, que tem uma hombridade, uma pessoa que eu posso recorrer se eu tiver um problema, né? Isso é muito, é uma coisa que dá essa segurança pra mulher, né? Aquele tio da família que todo mundo vai pedir uma ajuda pra ele. Todo mundo sabe que se tiver um problema... É a referência. É a referência, exatamente, né? Busquem ser homens, busquem ser essa referência na família de vocês, né? Não só pra família, pro núcleo familiar mais íntimo, mas para as outras pessoas também, pros amigos de vocês. Faz muita diferença. Perfeito. Só respondendo uma coisa que a Elisa falou assim, e quando a insegurança é antes do casamento? Minha cara, Elisa, a insegurança sempre vai vir antes do casamento. A questão é, no casamento, se você consegue gerar segurança no outro, pra abrir o coração do outro e explicar as suas inseguranças, o outro começa a mudar. Não porque você cobrou, mas porque você se fez conhecer ao outro. Essa palavra aqui ela é muito importante, porque qual que é o papel do diálogo? Conhecer ao outro. Se você sai de uma conversa com seu marido, com a sua esposa, sem conhecer ele ou ela um pouco mais... A minha história com a Thaís, ela foi uma história que a gente, no início do nosso casamento, a gente achava que a gente se conhecia. Só que a gente não se conhecia. Vocês estão entendendo? A gente foi se conhecer agora, depois de anos de casado, em que o diálogo começou verdadeiramente a funcionar. E quando a gente começou verdadeiramente a conversar mesmo, a se abrir um com o outro, hoje eu sei quem é minha esposa. Hoje eu sei quais são os dramas. Eu sei todos os gatilhos de insegurança da minha mulher. Talvez não todos, mas eu sei a maior parte deles. De vez em quando a gente... Os mais importantes, você Eu sei os gatilhos de segurança mais importantes da minha mulher. São gatilhos que vocês nunca saberão, nunca irão descobrir. Por quê? Porque são extremamente particulares. É uma palavra que ela não gosta, é uma expressão que ela não suporta, é um tom de voz que gera um gatilho na cabeça dela, é um ambiente, é um lugar, é um cheiro. Essas coisas podem despertar gatilhos. E como é que a gente faz para descobrir esses gatilhos? Conversando. Só que para conversar a gente primeiro precisa gerar segurança. Agora vamos lá. Como que a mulher gera segurança no homem? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. 3 coisas. Olha só, eu falei do homem 6 para a mulher. A mulher tem 3 coisas básicas que ela pode oferecer ao homem para gerar segurança no homem. Gente, isso aqui não é difícil. Presta atenção nisso aqui. Não tem necessidade. Tem? Tem não. Tem não, preocupa não. Desculpa, a gente tá tendo um DR aqui no off. Tá bom, tá bom. É que eu não sei fazer isso. Então tá bom. O que é? Como era casamento? Como é que era o nosso casamento antes do diálogo? Como que era o nosso casamento antes do diálogo? Você consegue responder? Trágico. Não, mas na verdade, verdadeira, é que a gente
não entendia a importância do diálogo. Então, a gente achava que estava tudo bem. A gente achava que não tinha um problema. Não, tá tudo bem. E a gente só foi perceber, né, o buraco que a falta do diálogo causava quando a gente chegou nos finalmente, né? Quando a gente chegou no fim do nosso casamento. Aí que a gente foi perceber o quanto a falta do diálogo prejudicou a nossa vida, né? A gente já tinha um tempo de casados, a gente já tinha um tempo de namoro e a gente achava que a gente se conhecia o suficiente para entender essas inseguranças um do outro. E na verdade não. Na verdade a gente só percebeu que a gente não se conhecia quando o nosso casamento foi Pro buraco. pro buraco, assim. É isso mesmo. Quando deu tudo errado. E o mais engraçado é que a gente era visto como uma referência, porque a gente parecia, né, tinha aquela casca de casal de margarina, de família margarina, né? Família feliz, família que não tem problema. E a gente se enganava com essa armadura, digamos assim, né? Não foi uma coisa que a gente não construiu ao longo do tempo, né? A gente achava que a gente tinha construído e não. Porque, tanto é que, assim, as pessoas olhavam de fora e pensavam assim, nossa, será que aconteceu de uma hora para outra, né? Tudo mudou e não foi de uma hora para outra, né? Foi a desconstrução ao longo do tempo, né? Esse afastamento, essa falta da intimidade, essa falta da conversa, essa falta do interesse um pelo outro, a preocupação exagerada com as coisas muito práticas, com as coisas braçais, que são exigentes também, né? Para nós mulheres, principalmente, né? A gente se casa, a gente tem filho, as nossas demandas, elas aumentam muito. Então, a gente tem que preocupar com a organização da casa, como que a casa vai funcionar. Eu vou ter ajuda? Eu não vou ter ajuda? Eu preciso que as coisas estejam minimamente em ordem. Eu preciso cuidar da roupa, eu preciso cuidar da comida, eu preciso cuidar das crianças. Essas coisas, elas vão exigindo muito da nossa capacidade física, né? Porque a gente precisa resolver, e também da nossa capacidade mental. E aí, o que a gente faz? A gente vai colocando o nosso casamento pro lado, né? Como a coisa já... quando a gente tá namorando, a gente tá noivo, a gente se ocupa muito dessa coisa de tentar conhecer o outro. Por quê? Porque a gente tá querendo conquistar, né? Depois que a gente se casa, a gente já conseguiu conquistar. Então, a gente vai deixando de lado, né? Não, peraí que o jogo já tá ganho aqui. Eu já tô garantida, já tenho meu marido, agora eu preciso garantir as outras coisas. E não, né? Isso é um erro muito grande que a gente comete, né? De ir deixando de lado, né? Esse nutrir diário da conversa, da intimidade. É isso. Uma questão que eu quero que vocês compreendam sempre mesmo, é que, Jorge, eu falo, eu me abro e meu marido não ouve. Vou repetir novamente. Por quê? Insegurança. Porque quando você está falando, se você não gera primeiro segurança, você não vai conseguir fazer com que ele te ouça. Uhum. O mecanismo quer fazer o seu marido te ouvir? Então escuta esses 3 pontos que eu vou colocar aqui pra você agora. E atenção, vocês mulheres, se vocês conseguirem colocar esses 3 pontos em prática, eu dei os 6 pontos do homem. As pessoas estão colocando aqui no chat aqui, ó. Segurança física, logística, afetiva, espiritual, moral e paterna. Quais são as 3 seguranças que uma mulher pode oferecer ao homem? Atenção. Atenção. Validação, respeito e acolhida. Vou explicar cada uma delas. Se vocês mulheres conseguirem dar validação, respeito e acolhida para os maridos de vocês, a chance de vocês conseguirem conversar é muito grande. Muito grande. A pergunta é, vocês estão conversando ou só revidando? Se vocês estão só revidando, se o seu diálogo é uma luta, é uma guerra, atenção, o que está acontecendo? Você não tem estado de segurança para poder dialogar. Ou o seu marido não tem estado de segurança para dialogar. Então assim, tem que começar em você, certo? Uhum. Mas é que o meu marido para. Escuta. Escuta. Você quer começar a vencer esse jogo? Quero. Então tá bom, vamos lá. Validação, respeito e acolhida. O que é validação? Validação é quando a mulher acredita no homem. Acredita no homem que ela tem ao lado dela. Ainda que ele não consiga entregar aquilo, ainda que ele não esteja conseguindo entregar aquilo, ainda que ele não esteja sendo esse homem que provê, esse homem que protege, esse homem que dá aquelas seguranças que a gente falou aqui agora. Uhum. Né? Às vezes o seu marido não está conseguindo entregar essas seguranças, mas você olha para ele, olha para Deus e fala, Deus pode fazer um milagre nesse homem e eu acredito. Acredito em Deus e acredito nesse homem.
ele pode ser capaz, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz. Se vocês, mulheres, atenção, eu queria que os homens comentassem aqui, porque às vezes eu fico falando, aí vocês ficam tão reativas que vocês não ouvem. Eu queria que os homens comentassem aqui. Como é que é pro coração de um homem quando uma mulher realmente acredita nele? Quando ela fala, amor, eu acredito e confio em você. Eu sei que você pode ser melhor. Eu sei que você dá conta. Eu sei que você consegue. Como é que fica o coração de um homem quando escuta isso? Eu posso falar de mim, pessoalmente. Derretido. Meu coração fica motivado mais que qualquer outra coisa. Né? Aquela sensação de que eu consigo, eu posso, eu dou conta. Mas fica derretido também. Fica derretido, fica molenga, fica molenga. Ah, e quando o marido não se sente validado? Insista, minha cara, é porque provavelmente tem muitos anos que você não faz isso, entendeu? Não, gente, vai Isso é um processo. E vai parecer meio forçado mesmo, isso é um processo. Sabe? É normal, é natural. Eu falo porque isso pra mim é uma coisa que, assim, não é natural, definitivamente. Até hoje não é natural. Às vezes até eu brinco, assim, que eu vou falar alguma coisa pro Jorge, aí ele olha pra mim assim, validação, né? Validação. E é um esforço, assim, porque é uma coisa que eu não aprendi a fazer, eu não cresci vendo isso na minha família. Então, não é natural, né? E pra nós, mulheres, né? Assim, é uma coisa que o feminismo destruiu dentro de nós, né? Que é a capacidade de valorizar as coisas que um homem pode fazer por nós e deve fazer por nós. E, assim, a gente se prende muito nisso, né? De, não, peraí, que o meu marido não consegue. Ah, não, meu marido ele não vai fazer isso por mim. Não, jamais. E pior, não, eu não preciso que ele faça isso por mim. Não, sabe? A gente precisa sim, a gente tem que precisar, tem que querer que nossos maridos façam as coisas por nós, pela nossa família, e valorizar cada pequena coisa que eles fazem. E é isso que o Jorge falou, acreditar nas coisas que eles podem fazer, porque eles realmente podem, isso faz toda a diferença, né? Aquela coisa, uma pessoa perguntou pra mim na caixinha hoje, acho que eu respondi no Instagram, né? Ah, porque o meu marido quer ficar só na casa da mãe. Gente, por quê? O que a sua sogra faz com o seu marido que você não pode fazer? Valida. Ela valida, ele chega lá, ele chega cansado, ela faz o quê? Valida o cansaço dele, falando... Thaís, você validava mesmo quando ele estava em pecado? Claro, óbvio que sim. Porque a validação é aquilo que vai motivar o homem a sair do pecado. A sair do pecado. O que a sogra faz, né? O que a mãe faz? Ele chega lá falando que ele tá cansado, a primeira coisa que ela vai fazer, nossa, é mesmo, você tá cansado porque você está trabalhando muito, né? Então, assim, poxa, a minha mãe tá olhando pra mim, tá vendo que eu tô trabalhando muito, ela quer cuidar de mim para que eu consiga descansar e ela tá valorizando aquilo que eu estou fazendo. Aí você chega em casa, aí esse mesmo marido que vai lá na casa da mãe receber essa validação para motivar ele a continuar. Ele chega em casa, a esposa tá desesperada, querendo que ele chegue logo, com um menino no colo, reclamando que ele não ajuda, que ele não faz nada, que, sabe assim, ele abre a porta e a primeira coisa que ela faz é reclamar. Né? Nossa, não tem nem assim, ai, que bom que você chegou. Não, é reclamação, sabe? E é uma coisa que é muito, muito danosa, assim, é muito ruim. Deixa eu só dar um testemunho aqui, só pra ficar muito claro, assim. Mas eu achava muito, muito estranho, achava até irritante quando eu tava separado da Thaís, quando eu tava fora de casa. E ela vinha me elogiar. Ela falava assim, às vezes eu comentava alguma coisa do hospital, ela fala assim, você é um médico incrível, assim, você sempre teve esse coração gigante pra cuidar dos seus pacientes, disposto. E eu ficava incomodado com aquilo. Mas sabe qual que é a beleza disso? Por que eu ficava incomodado? Porque aquilo me trazia pra razão, e a razão me levava pra perto dela, e eu tava querendo ficar longe. Entendem o que eu tô falando? Então, assim, eu me incomodava no começo, mas foi a insistência dela que foi me trazendo de volta, era só isso. Gente, quando... Não, eu não preciso nem falar nada. A quantidade de homens que comentaram aqui no chat foi impressionante. Os caras falando, cara, é tudo que eu quero ouvir. Eu preciso de uma mulher que esteja ao meu lado, que acredite em mim. Os homens todos falaram isso aqui. Jorge, mas meu marido tá errando. Sim! E se você for capaz de validar o seu marido e acreditar nele, falar, amor, eu acredito, eu confio, eu sei que você caiu, eu sei que você errou, mas eu tô aqui contigo. Porque você acertou muito no passado, você já fez muita coisa boa, e eu sei que você consegue entregar mais. E quer saber? Vai dar certo. E eu tô aqui pra te apoiar, custe o que custar. Caramba, esta fala tira um homem do buraco. Tira um homem do buraco. Não, e tem mulher que vai falar assim, ah, não, é porque você não conhece meu marido, ele nunca fez nada de bom. Gente, presta atenção.
Se o seu marido realmente nunca fez nada de bom, então você tem algum problema. Por que você casou com ele? Sabe? A gente não se casa com uma pessoa sem que ela faça o mínimo por nós. Então, assim, pensa nessas coisas, sabe? O que o seu marido fazia lá no começo do namoro, lá no noivado, lá no começo do casamento? Ah, não, realmente, ele fazia isso, fazia aquilo, sabe? Puxa essas coisas, traz, sabe? Traz pro hoje, assim. Pensa, né? Não é pra ficar saudosa, falando, nossa, ele nunca mais vai ser aquele homem que ele foi um dia. Não, sabe? Poxa, eu sei que ele vai conseguir... que ele vai se lembrar que ele já foi assim um dia. É isso aí. Pra quem tá com dificuldade, sabe? Jorge, mas eu não sei validar, eu não sei o que dizer. Calma que pra quem tiver com a gente tem uma solução. Pra quem tiver com a gente tem uma solução pra vocês. Relaxa, que a gente vai ter uma solução. Jorge, eu nunca aprendi a fazer isso. A gente vai chegar lá. Calma lá. Beleza? Entenderam o que é a validação? A validação é um elogio que direciona a atenção do homem. É um elogio que motiva. É um acreditar. É mais do que reconhecer, mas é acreditar na capacidade do homem de entregar mais. Uhum. E tratá-lo assim. Certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa. O homem, ele precisa de respeito. O que é respeito? É a mulher olhar para ele como um homem. Ainda que ele não esteja conseguindo entregar tudo que ele deveria estar entregando. Ah, mas meu marido age igual um moleque. A partir do momento que vocês conseguem ver isso, e mais, falar para as pessoas, sabe assim, eu me lembro que no nosso momento mais difícil, as pessoas, poucas pessoas sabiam, né, mas as pessoas que sabiam às vezes vinham me criticar pra Thaís. E ela nunca aceitou. Nunca aceitou. Ela sempre disse, não fala do meu marido. Não fala do meu marido. Ou seja, meu marido, é meu homem. Ponto. E ela olhava pra mim assim. Ela olhava pra mim como um homem e me tratava como um homem. E dizia pra mim que eu era um homem, mesmo eu estando errado, mesmo eu fazendo coisas erradas. E todas as vezes que ela me tratava como eu falava, você é um homem. Eu sei quem você é. E eu acredito em você. Ou seja, toda vez que ela me reconhecia como homem, respeito, e ela me validava como capaz, validação, aquilo me cobrava. É como se eu começasse a me cobrar. Escutem isso pra vocês entenderem. É como se eu dissesse, caramba, tem alguém que acredita em mim. Eu preciso entregar mais por esta pessoa. Gente, sabe aquele marido que fica... A Thaís acabou de explicar isso aqui com riqueza de detalhes. Por que que o cara, ele só quer escutar a opinião da mãe? Porque na cabeça dele, a mãe acredita nele. E ele não quer decepcionar essa mãe. A mãe é o centro de validação e reconhecimento da vida dele. Aquele negócio que você falou, né? Uma mulher perguntou pra você uma vez, o que eu faço com meu marido? Ele passa na casa da mãe todos os dias antes de voltar pra casa. Aí você brincou, o que você falou? Eu falei assim, na verdade, seu marido passa na casa da mãe dele pra se abastecer, pra te suportar depois. Você tem que agradecer. Porque assim, a sogra calma, sabe assim? É isso, fatalmente está acontecendo. Ninguém pode acreditar mais no seu marido do que vocês, esposas. Prestem atenção. Ninguém pode acreditar mais nele do que você. Ninguém pode respeitá-lo mais do que você. Ninguém. Não pode ser a secretária, não pode ser ninguém. Tem que ser você. Ninguém. Sabe? Se você não é a pessoa que mais acredita no seu marido, se você não é a pessoa para quem ele pede opinião, para quem ele se preocupa de dizer o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo, de perguntar, tá errado, sabe? Avalie a sua postura no seu casamento. Ou você é uma pessoa muito reativa, muito grosseira, muito, sabe? Calma. Avalie-se primeiro, sabe? Entende onde você tá errando. O que eu tô fazendo para deixar o meu marido inseguro, né? Traz isso, assim. O que eu tô fazendo? O que eu posso fazer para que ele se sinta seguro para falar comigo, né? Para trazer essas coisas para mim. Não é para ele ficar reclamando, não é isso, né? Mas assim, o mínimo, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, só para dar uma cortada aqui em alguns comentários. Sempre tem alguém que pergunta, e a patologia? Gente, aqui não tem o que se fazer, você vai ter que procurar tratamento para patologia, entenderam? Né? Certo? Aí vai procurar tratamento para a doença, não é isso? Procurar um psiquiatra, né? Para você, para ele, beleza? Vamos lá. Entenderam o que é a validação? A validação é a esposa que fala, eu acredito. Eu sei que você dá conta, eu tô contigo. O respeito é, eu te admiro como homem. Eu reconheço que você trabalha, eu reconheço que você se esforça, eu reconheço que você se dedica, eu reconheço que você é um homem apesar das suas falhas. Isso é respeito. Eu não falo com meu marido de qualquer jeito, assim como eu não falo com a minha esposa de qualquer jeito. Atenção. Isso aqui é muito importante, né? O respeito não vale só pro homem. Eu falei assim, ele é mais importante pro homem do que pra mulher.
mais importante para o homem. Mas ele é extremamente importante para os dois, tanto é que ele está na jura matrimonial, certo? Então assim, eu não posso falar com a minha esposa de qualquer jeito. Aliás, é mais do que isso. A forma com que eu falo com a minha esposa, eu não falo com nenhuma outra mulher neste planeta, nessa existência. Não falo. A forma como eu falo, o tom que eu uso, as palavras que eu uso, as expressões que eu só uso com a minha esposa. As brincadeiras que eu faço é só com a minha mulher. E vice-versa. O jeito que você fala com seu marido não pode ser um jeito que você falaria com o porteiro do seu prédio. Se você fala com o mesmo tom, com a mesma entonação, com a mesma... Não vai funcionar. Não vai funcionar. Entenderam o que é a validação? Entenderam o que é a questão do respeito? A terceira coisa, prestem bastante atenção, mulheres, a terceira coisa é a capacidade de vocês de acolher. O homem morre de medo de falar alguma coisa pra mulher e ela só chegar chinelando. Carlão. Ele morre de medo de ser julgado e taxado como infantil, como imaturo, como incoerente, como mentiroso, como qualquer coisa. Ele morre de medo. É assim, aquela vontade assim, da minha esposa perguntar assim, amor, o que você quer comer? E eu morro de vontade de falar assim pra ela, eu queria um miojo. Mas eu penso, se eu falar que eu quero um miojo, a minha esposa vai brigar comigo, vai encher o saco, vai falar que eu sou imaturo, que meu paladar é infantil, que não sei o quê, vai me rechaçar e vai se afastar de mim. Aí o que eu falo? Ah, pede qualquer coisa. Não, você pode comer miojo, só que tem que ser miojo sem energético. A besta. Entenderam o que eu tô falando? Isso aqui é muito importante, gente. A capacidade de acolher o outro é uma das poucas coisas que vocês fazem direito. Isso aqui muda tudo. Às vezes o seu marido queria muito te falar assim que o sexo não tá bom. Ou que o sexo não tá suficiente. Ou às vezes você queria falar isso pro seu marido também. E às vezes tem mulher que fala, mas fala cobrando e brigando. Não funciona. Ou, ao invés de falar, tergiversa e omite. Também não funciona. O que funciona é você, sinceramente, conseguir chegar e falar com honestidade. E é isso que eu estou falando. Mulheres, façam-se acolhedoras para ouvir. Fala, meu amor, eu sei que você tem medo de mim, mas pode falar. Fala, eu vou te escutar e eu prometo que eu vou tentar não te julgar com os olhares. Que eu vou tentar não fazer cara feia. Você tá entendendo? Entenderam isso ou não? Beleza? Tranquilos até aqui? Tá bom. Por fim, eu queria dar uma solução prática pra vocês aqui. Ah, tem uma coisa sobre falar um com o outro, assim. Às vezes é muito difícil mesmo de falar olhando no olho, sabe? E pode ser que vocês precisem iniciar isso de outra maneira. Escrevendo uma carta. Não vai entregar o curso, não. Numa mensagem de WhatsApp, sabe? Às vezes é isso. Às vezes você pode criar maneiras de iniciar, né, esse contato, esse primeiro contato, assim. Porque às vezes o negócio tá tão feio, assim, que você realmente não consegue olhar no olho do seu marido e dizer, né? Então, assim, escreve, sabe? Olha, não consigo te olhar no olho e dizer essas coisas, mas eu preciso te falar porque eu quero muito que o nosso diálogo melhore. E escreve uma carta, fala pra ele as coisas assim, lá do fundo do seu coração, sabe? Que você não consegue falar olhando no olho. Ajuda isso, né? E eu que não sei acolher uma porta. Minha cara, fala isso pra ele. Fala, amor, eu quero te acolher. Eu não quero mais fechar a cara, eu não quero só rechaçar, eu quero dialogar contigo. Mas, assim, fala comigo. Ah, eu quero dizer. Não, amor, calma, fala direito. Se vocês conseguirem não reagir ao outro, já é meio caminho andado. A dificuldade é essa, né? Conseguir escutar a reatividade do outro, perceber a reatividade do outro e se manter tranquilo diante disso, né? Perfeito. Você só consegue fazer isso se você tiver intencionalidade, né? Se você tiver a consciência de que você vai ter que ser a pessoa que vai dar esse segundo passo, né? Não é mais o primeiro, mas não. Eu sou a pessoa... É igual quando o filho tá dando chilique, brigando, e você tem que virar pra você e falar assim, não, eu sou adulto, eu não posso chorar junto, eu não posso gritar, eu sou adulto. A mesma coisa, sabe? Vale pra essas situações, né? Quando o outro tá muito reativo. Eu queria dar uma sugestão aqui de um insight rápido, mas que pode ajudar muito vocês. São 7 coisas, né, que são as linguagens do amor. São 7 linguagens muito objetivas que podem verdadeiramente melhorar o relacionamento de vocês. Por quê, Jorge? Porque o que é a linguagem do amor? A linguagem do amor nada mais é do que uma forma
de passar segurança para o outro, certo? Então, às vezes, você não sabe exatamente como fazer, não sabe exatamente como entregar. Jorge, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, comecem, a partir de hoje, a praticar as linguagens do amor, as 7. Vou explicar. Ah, Jorge, mas a minha linguagem, esquece a sua linguagem. Esquece. Vocês vão praticar as 7. Beleza? Prestem bastante atenção que eu vou enumerá-las para vocês e é coisa simples. É coisa simples. A primeira coisa, linguagem do toque. Linguagem do toque, ela não é só o toque físico. A linguagem do toque é tocar, cheirar, provar, sentir, tudo do outro. Jorge, como é que eu faço esse negócio? Você não tá tendo diálogo com o seu marido, tá faltando diálogo? Fala assim, então vamos começar pelas 7 linguagens. Você vai beijar o seu marido? Ah, Jorge, ele não me beija, eu beijo pouco. Tá bom, o que você vai fazer? Se ele te beija, você vai usar uma balinha na hora de beijá-lo. A ideia é causar um impacto com esse beijo, certo? Audição. Você vai falar com ele de uma forma carinhosa e gentil, mais do que você já consegue entregar normalmente. Alguns não conseguem entregar de jeito nenhum. Mas vai se esforçar com isso. Uma fala mais doce. E imita a Thaís. Thaís sabe fazer isso maravilhosamente bem. Vocês, homens, como é que você vai entregar essa questão da fala? Baixa o tom, meu cara. O homem, quando ele chega falando de qualquer jeito, ele é abrupto, né? Ele é agressivo. Ele assusta, né? Ele assusta. É isso. Sobretudo se a sua esposa foi criada por um homem agressivo, um homem rígido demais, ela vai ter gatilho com isso. Então, assim, calma no teu argumento, sabe? Vem com sutileza. Fala, meu bem. Mas também não é, ai, amor. Também não, para com isso. Senão a sua esposa não vai te respeitar. Mas é, meu bem, eu quero conversar com você. Quero falar contigo. Ou elogiar ela, você tá linda hoje. Obrigada. Entenderam o que eu tô falando? Vamos começar com essa linguagem do toque. É tomar cuidado com a audição do outro, com perfume. Perfume. Homens querem agradar as mulheres, passa um perfuminho. Esposas querem agradar os maridos, passa um perfuminho. A gente vai começar do básico. Jorge, isso aqui é pra gerar o diálogo. É. Nós vamos começar do cheiro. Nós vamos começar da forma, no tom da fala. O tom baixa. Baixa, calma. Homens, firmes, sem melosidade. Firmes, mas sem agressividade. Meu amor, eu te amo. Vamos conversar um negócio? Você tá bem? Como é que foi seu dia hoje? Dar atenção. Já eu falo da questão da atenção. Mas entenderam o tom de voz? Faz o tom de voz da mulher. É o tom que eu falei aqui o tempo todo, gente. É isso. Pronto. Esse tom gentil, esse tom cordial. Tá bom? Falei do sabor, né? Um beijo saborizado. Um beijo que tem, você tá com uma balinha ali, alguma coisa assim nesse sentido. Tá bom? O toque, né? Encostar. Uma vez eu falei isso no podcast, eu falei assim que o ato de você abraçar, você tá próximo do outro, libera ocitocina. Baixa essa reatividade, acalma essa insegurança. Aí tem gente que perguntou assim, mata leão? Mata leão conta. Não, gente, mata leão não conta, sabe? Se você conseguir, vou tentar conversar com meu marido, se ao invés de vocês conversarem distante, se vocês começarem a conversar assim, mesmo que vocês não estejam se abrindo direito, mesmo que esteja difícil, mas quebra a barreira. Você tá entregando. O quê? Não, tá bom, não posso, tá bom. É isso, entendeu? Entenderam o que é a linguagem do toque? Tomar cuidado com a audição, com o paladar, com o olfato, com o toque, com a visão. Olha só que negócio ruim. Você vai falar com a sua esposa, ela tá assim, ó. O que foi? Depende, se ela fizer botox, ela não consegue fazer essa cara. Agora, imagina você vai falar com a tua mulher, ela tá com essa cara. Foca nela. Olha pra câmera. Olha lá. Foca nela. Aí, você imagina? Cara, isso aqui é um convite ao diálogo. Tchau. Isso é um convite ao diálogo. Você entende? Você vai conversar com a sua esposa, ela abre um sorriso, ela fala. Caramba, isso é um convite ao diálogo. Você vai conversar com seu marido, ele tá com uma cara boa, ele fala, oi, meu amor, o que foi? Tudo bem? Tá precisando conversar? Aconteceu alguma coisa? Tô aqui contigo. Isso abre, isso desperta a possibilidade do diálogo. Entenderam o que é a linguagem do toque? A segunda linguagem são os atos de serviço. Quer conversar com o seu marido e com a sua esposa? Quero, Jorge, tá bom. Então, a partir de hoje, pelas próximas 2, 3 semanas, vamos colocar 3 semanas, ok? Você vai procurar coisas para tornar o dia do seu marido e da sua esposa mais fácil. Homens, coisas para tornar o dia da sua esposa mais fácil. Você vai ajudar com a louça, você vai ajudar com o lixo, você vai ajudar com o carro dela. Não precisa ser coisa complexa. Zero complexa. Coisas do dia a dia.
Você vai ajudar alguma coisa com o carro dela, você vai levar ela em algum lugar, você vai pagar uma conta que talvez Não, esteja na nem precisa responsabilidade ser dela. coisa de gastar dinheiro também. Ah, é um presente que eu tenho que dar, é um lugar que eu tenho que levar. Não, gente. Não, coisa... atos de serviço. Atos de serviço. Você vai facilitar a vida dela com coisas corriqueiras do dia. Você vai passar 2 a 3 semanas, a gente vai fazer um compromisso de 3 semanas aqui, fomentando isto, para você tornar o dia dela mais fácil. E vice-versa. Mulheres, tornem os dias dos seus maridos um pouco mais fáceis. Quer conversar? Ah, Jorge, mas eu vou ficar fazendo isso até quando? Até que vocês tenham o diálogo e o diálogo vai resolver. Lembra que a gente não falou que o diálogo é a solução? Então, isso aqui que eu tô falando para vocês fazerem vai proporcionar o diálogo. E o diálogo É a solução. entenderam? O diálogo é a solução. Vocês vão conseguir ter diálogo se vocês conseguirem fazer isso aqui. Entenderam o que é a linguagem dos atos de serviço? E é pra fazer todas. É pra fazer todas. Não é pra fazer uma ou outra. É pra fazer todas. Toque, atos de serviço, presente. O que é linguagem do presente? Não é você comprar um presente caro pro outro. É você mandar uma mensagem falando, lembrei de você. Linguagem do presente é isso. Estava pensando em você. Sonhei contigo. Se for Isso é a comprar linguagem do um presente. presente, não compra uma coisa que você gostaria. Compra uma coisa que você sabe que a pessoa quer. Que você sabe que ela, né? Você vai contar? Você vai contar? A minha esposa é péssima pra me dar presente. Péssima. Não, mas às vezes você acerta, mas assim, você acerta mais que eu, confesso. Não, acerto muito mais que eu. Não, mas às vezes você também me dá coisa que eu não Sério? queria. Sim. Nossa, sua reação é muito boa, então, que eu nunca sei. Não, amor. Tô Você brincando. já me deu um celular que eu não tava precisando de celular, por exemplo. Ela ficou 3 meses com o celular guardado. Ela precisava de um celular. Não precisava de celular. Não, mas é isso, assim, ter essa atenção, né? Nossa, o que que o outro tá precisando, o que ele gostaria de ter, sabe? Se for uma coisa material, né? Ter essa atenção mesmo, esse cuidado, esse carinho, de ser uma coisa, assim, pensada, sabe? Não uma coisa qualquer. Perfeito. Bom, quarto passo é o mais importante de todos, presença, ok? Presença. Eu preciso entregar presença ao outro. Então, essa é a linguagem de amor mais importante. Como é que a gente faz presença? Você quer dialogar com o seu marido e com a sua esposa? 3 semanas. 3 semanas, quando ela falar com você qualquer coisa, presta atenção no que ela tá falando. Olha nos olhos, olha na boca dela. Fica vendo ela... Vou dar dica para os homens. Se você ficar vendo ela mexer a boca, é muito sensual. Tô brincando. Sacanagem. Mas é verdade. Fica encarando ela. Como quem diz, eu tô reparando em você e tô te desejando também, mesmo você brigando comigo, cobrando de eu lavar as louças. É sério. Prestem atenção na esposa de vocês, sabe? Comecem a dar atenção. Mesmo quando tudo já estiver ferrado, não interessa. Comecem a fazer. Vocês têm que começar de algum lugar, certo? Comecem disso aqui que eu tô falando. Já tá ruim. Já tá ruim. Não tá já ruim? tá ruim. Faz. Não tem como piorar. Você Faz. fazendo coisas boas por ele. Acreditem em mim. Façam. Atos de presença. Estejam atentos ao outro. Gente, isso aqui, ó. Celular. Vai conversar, bota o celular longe. Põe em Rapidinho. outro cômodo, sabe? Deixa eu só comentar um negócio aqui. Isso aqui que a Thaís falou que é muito importante. Presta atenção. Ah, Jorge, eu tô dando ato de presença, mas ele não dá em troca. Vamos voltar lá no começo da live. Isso aqui é sobre a natureza da caridade, não da justiça. É você que vai fazer. E se ele não entregar de volta? Você vai fazer. Certo? Independente do outro. Independente do outro. Botaram na cabeça? Você vai fazer? Vocês estão dispostos a fazer? Não, Jorge, não estou disposto a fazer. Então não tem solução. Sinto muito. Deus abençoe, nosso Pátria, Filho e Espírito Santo. Agora, quer fazer? Sacanagem. Desculpa. Me excedi. Presença. Próximo passo. Quinta linguagem do amor. A linguagem da surpresa. Surpresa é você surpreender o outro. Não é você fazer uma festinha surpresa, não. É algo que o outro já te cobra há muito tempo e que você não muda. Muda agora. Ah, meu marido sempre me cobrou que eu nunca visto uma lingerie. Veste. Ah, minha esposa sempre me cobrou que eu deixo a toalha em cima da cama. Então eu vou estar atento porque eu não vou deixar mais a toalha em cima da cama. Ah, minha esposa me cobra que eu tomo energético demais. Para de tomar. Ela vai falar, o que tá acontecendo com você? Tô focada. Ela tá focada no negócio, vocês viram, né? Ela tá determinada a fazer. Vai ficar gravado Vai isso acontecer, aqui. vai acontecer. Enquanto isso, eu vou tomar só mais um pouquinho. Sacanagem. Tomar água. Água. Deixa eu colocar aqui. Bom, é isso aí, ó. É difícil, mas eu tô disposto. É isso aí. É isso aí. Façam. Façam. Nunca fui surpreendido, mas você já surpreendeu? Essa é a resposta que eu quero que vocês deem. Isso é maturidade. Ah, nunca fui surpreendido. Tá bom, mas e você já surpreendeu?
Se não, comece agora. Se já se prendeu, faça de novo. Linguagem da surpresa. Beleza? A sexta linguagem do amor, obrigado. A sexta linguagem do amor que eu quero que vocês façam é o tempo de ócio. O que é o tempo de ócio? Deixar um tempo livre pro outro também. Lembra que eu falei assim que nem todo mundo consegue viver o tempo todo realizando algo? Para de encher o saco do teu marido quando ele resolveu assistir aquele futebolzinho ou ficar ali uns minutos ali, uma meia hora ali, rola no feed do Instagram. Não precisa fazer isso no banheiro. O homem faz isso, né? Mas ele Você sabe faz que por quê? Porque isso é a mulher fica estatístico. enchendo o saco. Exato, isso é estatístico. O homem passa cerca de 1/4 da vida no banheiro. Isso é juro, tá? Pode pesquisar no Google. Que horror. A maior parte dos homens passam até 1/4 da vida dentro de um banheiro, fugindo de casa, fugindo da mulher. É o lugar que ele acha. Você tá rindo demais. Isso foi engraçado. Só que foi engraçado. Não Você é? se entregou? Dá um tempo, a criança bate lá na... papá. Aí alguém falou assim, a linguagem preferida do meu marido. Sim, mas é diferente quando ao invés dele... Porque ele já vai ficar na bolha, você concorda? Mas se ao invés dele só ficar, você fala assim, amor, eu vou te deixar um tempinho tranquilo aqui, fica uma horinha aí de boa, na sua, faz o que você quiser. Eu sei que sua cabeça tá muito cheia. E outra coisa, assim, por exemplo, aqui em casa a gente tem um combinado. Não tem problema, pode ficar, se você quiser ficar 1 hora aí no celular de boa, vendo qualquer coisa, lendo alguma coisa. Só que não faz isso na frente das crianças. Pronto, é um combinado. Porque, né, a gente não quer que eles tenham essa visão de que tá bom, sabe? O negócio é assim, você vai ter que conversar, você vai ter que conhecer o outro, você vai ter que ter intimidade com o outro pra fazer esses combinados, né? Que de repente o problema não é a pessoa ficar lá um tempinho, né, sem fazer nada. O problema é, sei lá, os filhos verem ele assim, faz isso no escritório, faz isso em outro ambiente, né? Tudo é combinado, tudo é conversado, né? Então nós mulheres principalmente, temos que aprender a ser menos chatas assim com essas coisas, né? Porque isso faz diferença. Perfeito. Por último, a última linguagem do amor, mas não menos importante, são as palavras de validação e motivação. Elas servem para ambos, tá? Aquilo que eu falei, validação para o homem é muito importante. Para a mulher, a validação não é tão importante. Para ela é muito importante o reconhecimento. Então, assim, para o homem, o que é a diferença da validação para o reconhecimento, Jorge? A validação a gente recebe o prêmio antes de fazer. O reconhecimento a gente recebe o prêmio depois de fazer. De já ter feito. É assim, ó, deixa eu explicar essa. A mulher, maridos, vocês não podem chegar na sua mulher e falar assim, nossa, amor, o que você tá fazendo? Você tá diferente, parece que eu tô te achando mais magra. O Jorge dá esse exemplo pros homens, né? O seu marido não tá indo na academia, não tá malhando, não tá fazendo dieta, e você fala isso pra ele, nossa, amor, parece que eu tô te achando assim mais forte. Se a mulher faz isso com o homem, gente, dá super certo. No outro dia, o homem vai estar lá matriculado na academia, vai falar, nossa, realmente, eu tô mais forte. Com a mulher, isso não funciona, sabe? O que vai despertar na mulher se você fizer isso? Ah, você nem repara direito em mim, que você tá achando que eu emagreci, mas eu fiz pra engordar. Entendeu? Então, assim, homens, vocês precisam aprender a falar coisas. É mais exigente, eu sei. É um pouco mais difícil, porque você vai precisar observar mais a sua mulher. Você vai ter que ver o que ela tá estudando. Ah, de repente, é a mulher que tá estudando mais sobre educação dos filhos. Né, eu tô vendo que ela tá empenhada, ela tá lendo um livro ali. Nossa, amor, eu vi que você fez assim, tratou o fulaninho assim diferente, é porque você tá estudando sobre isso, nossa, que legal. Ou em alguma oportunidade que você tiver, sei lá, numa roda de amiga e puder falar, nossa, fulana, minha esposa, sabe tudo sobre isso, sobre um assunto determinado. Ou sei lá, alguma coisa de trabalho, né? Ah, no trabalho dela, ela é fera, ela faz... Então, assim... precisam ser coisas reais, coisas de verdade. Ah, não, mas a minha mulher não faz nada de bom. Gente, por favor. Para com isso. Para com isso. É claro que a sua mulher faz alguma coisa boa, né? Então, tem que dar uma estudada, né? Uma observada, ver o que sua mulher tá fazendo, o que ela tá procurando. Ah, não, minha esposa tá fazendo uma dieta, eu tô vendo que ela tá ralando ali, já tem não sei quanto tempo que ela não come doce. Nossa, amor, realmente, isso aí que você tá fazendo é muito difícil. Eu tô impressionada, assim, com quanto tempo você já conseguiu, entende? Então, assim, observem e a validação, na verdade, pra mulher é reconhecer. Perfeito. É isso que eu queria falar pra vocês, assim, prestem atenção. Meu marido é rude e grosseiro, insegurança. Ele tá fugindo e tá lutando. Ah, meu marido só fica no celular, ele tá fugindo, insegurança.
Ah, meu marido tá viciado em futebol, tudo pra ele é futebol, tudo pra ele... Insegurança. Ele tá fugindo. Meu marido só fica no bar, ele tá fugindo. Insegurança. A minha esposa não se abre, ela só fica fechada, ela tá fugindo, ela tá insegura. Minha mulher não vai pra cama comigo, ela está fugindo, ela está insegura. Você não passa segurança pra ela. Ah, minha esposa, ela briga comigo, qualquer coisa que eu falo, ela já vem com 7 pés na mão. Ela está insegura, ela está reagindo. É sempre esta a resposta, meus caros. Sempre. Sempre. Entenderam? Vamos lá. Linguagem do toque, que são todos os sentidos. Atos de serviço, que é tornar a vida do outro melhor. Presente, que é, na verdade, fazer com que o outro se sinta lembrado. Presença, que é estar diante do outro, estar presente para o outro. Atento ao outro. Atento ao outro. Surpresa, que é surpreender o outro com a mudança pessoal. Tempo de ócio, que é dar um espaço para o outro. Poder fazer o que ele quiser, um tempo de bolha, um tempo tranquilo, né? E por último, palavras de validação e reconhecimento. A gente colocou aí na tela para vocês. Essas aqui são as 7 linguagens. Comecem a fazer. Por quanto tempo, Jorge? Por 21 dias. Se 21 dias vocês fizerem isso, abre um espaço entre vocês, um espaço de segurança e estabilidade. É neste lugar onde vai poder nascer o diálogo. Jorge, e o diálogo, de fato, como é que a gente faz? Aí é que tá. Então agora eu queria pedir a licença de todos vocês, né? Como vocês sabem, essa aqui é a nossa aula inaugural. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para esse presente que a gente preparou para vocês, porque é um presente, né? É um trabalho que eu e a Thaís, a gente não estava previsto, mas a gente viu essa necessidade, a gente viu o quanto vocês pediam por isto, um curso que de fato ensinasse a dialogar. Então é isso que a gente está aqui para propor. Essa primeira aula, ela é só um preâmbulo, ela é só uma introdução, como eu disse, é para gerar um ambiente favorável, mas o diálogo em si tem muita coisa ali dentro que precisa ser refeito. O diálogo em si tem muito detalhe, tem muita coisinha. Jorge, como é que eu faço para ter um diálogo sobre temas difíceis, sobre coisas complicadas? Como é que eu falo com meu marido sobre a traição? Como é que eu falo com a minha esposa sobre vícios? Vício em compras, vício em droga, vício em... Como é que eu converso com o outro se o outro tá sempre reativo? Como é que eu consigo dialogar com o outro se o outro tá sempre brigando? Como é que eu dialogo com o outro se eu tô bloqueado, se o outro não me dá espaço, ou se o outro me faz um regime de gelo? Como é que eu falo com o outro se o outro é passivo-agressivo? Como é que eu falo com o outro se o outro tudo ele rejeita, tudo ele negligencia? Aí é que tá. Como é que eu sei se o meu namoro realmente... Se vale a pena investir nesse namoro, né? Também não é só para as pessoas casadas, é para os namorados, é para os noivos, né? Fazer um checklist aí se vocês já conseguiram conversar de tudo, se vocês têm essa liberdade de conversar tudo com o outro, né? É isso, assim, eu quero que... Presta atenção, o que a gente tá aqui para propor para vocês é isto, certo? Nós começamos das seguranças, depois nós passamos para as linguagens do amor, e agora eu quero apresentar para vocês o nosso curso. O curso Diálogo no Casamento, ele tem um propósito muito simples, impedir o divórcio no seu casamento. E, para aqueles que querem se casar, proporcionar esse casamento eficaz. Porque também não dá para se casar sem diálogo. A maior parte dessas pessoas que estão aqui no chat, aqui no chat, reclamando e brigando, são pessoas que não tiveram esse diálogo no casamento. No namoro, não tiveram um diálogo eficiente no namoro. Então o que a gente tá aqui para propor para vocês todos, para quem é solteiro, para aprender a falar, para pai e mãe, tá bom? Porque aprender sobre o diálogo é aprender a falar com os filhos, fazer com que vocês aprendam a ter um diálogo eficiente no casamento, no noivado, no namoro e sobretudo na crise. Um diálogo eficaz na crise, um diálogo eficaz quando a coisa tá dando errado, um diálogo eficaz nos vícios, um diálogo eficaz na crise financeira. Como é que a gente trata sobre finanças? Como é que eu falo com meu marido sobre a minha sogra? Então, peço a licença de vocês para poder apresentar para vocês o que é o nosso curso Diálogo no Casamento. Até falar um pouco da nossa motivação, assim, como o Jorge começou dizendo, né, a gente faz esse trabalho, digamos assim, ao vivo, né, com as pessoas aqui na nossa casa, né, a gente tem alguns casais que a gente conversa pessoalmente sobre esse tema e a gente percebeu, assim, o quanto esses casais, né, deram um salto, assim, no relacionamento, né, melhoraram muito o relacionamento a partir disso, né, a partir de aprender a dialogar. E a gente ficou pensando, né, nossa, por que não levar isso para mais pessoas, né, por que não transformar isso num método eficaz, numa maneira, assim, muito direta de conseguir dialogar, de conseguir conhecer mais o outro, né? A gente pode
evitar muito problema com isso, né? Na verdade, assim, o Jorge falou inúmeras vezes, é isso, sabe? É evitar o divórcio, é proporcionar um casamento verdadeiro, um casamento em que a esposa ama o esposo verdadeiramente porque ela o conhece, o esposo ama a esposa verdadeiramente porque ele a conhece, né? A gente pode fazer isso é completamente possível. E mais, né? Não, eu fiz isso durante o meu casamento, durante o meu namoro, eu fiz isso durante o meu noivado, mas agora eu me casei e eu não tô conseguindo fazer. Como retomar, né? Dá para retomar, é possível retomar. A gente passou por isso na nossa vida e a gente já conseguiu ensinar muitas pessoas a fazerem isso, né? Então, a nossa motivação é essa, assim, é de conseguir ajudar vocês de verdade, assim, de uma maneira muito prática, muito eficiente e que vai realmente transformar a vida de vocês. Bom, ao longo desses anos, Thaís e eu fizemos muito isso com vários casais, fiz muito isso no meu consultório enquanto terapeuta de casais, e é isso que a gente quer mostrar pra vocês agora. Eu queria abrir pra vocês o que é o curso Diálogo no Matrimônio, Diálogo no Casamento. Como resgatar isto? Vocês põem aí? Você quer fazer o... Isso. Pode jogar. Por favor. O divórcio começa quando o diálogo termina. A primeira lição, e essa é a mais importante de todas, é ter a correta disposição interior. Ou seja, a sua vontade é de ter razão? Não. A minha vontade é de fazer a coisa certa. Você gasta dinheiro com ela. Toda vez é isso, eu tô cansada. A reação vem do estômago. É aquilo que eu faço sem pensar, sem racionalizar. O diálogo, ele só pode funcionar na racionalidade, meus caros. Pode atrasar, só que você precisa avisar. Você nunca avisa. Toda vez é a mesma coisa. Você vai continuar gritando comigo? É assim mesmo? Tá. Não, e há essa sensação dos dois lados, né? Tanto do homem de ficar com esse pensamento, não, porque a mulher é chata, porque a mulher é chata. E a mulher também ficar com esse pensamento, não, porque eu sou chata. Por vezes, nós utilizamos a cabeça. O meu coração executa aquela ação. O estômago é onde estão as nossas paixões, os nossos afetos. E eles fazem com que o diálogo ele deixe de se tornar uma arma de união e se torne uma arma de desunião. Thaís e eu vamos apresentar um diálogo sem tensão, sem cobranças, sem brigas, sem amarras. Resolvemos criar algo prático, completo e muito profundo sobre o diálogo, que vai transformar o seu casamento. Que esse diálogo possa ser refeito, essa conexão pode ser reconstruída, essa intimidade pode ser resgatada e com isso resgatar-se todo esse casamento. E um dos grandes problemas assim que eu percebo em relação ao diálogo é essa armadura, né, que se cria a partir de uma insegurança. O diálogo é o remédio para a maioria dos casamentos. Ele resolve quase todas as coisas. O fato é, infelizmente, nós não sabemos como acessar esse remédio. Não sabemos como usufruir dele. Que esse diálogo possa ser refeito, essa conexão pode ser reconstruída, essa intimidade pode ser resgatada e, com isso, resgatar-se todo esse casamento. Para quem não quer se separar, mas também não quer mais viver assim. Sem intimidade não é possível ter uma verdadeira comunhão. E a intimidade ela só é criada a partir do diálogo. Investiguem dentro de si mesmos, porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente nem sabe o que a gente quer. E a gente acaba trazendo para o outro um assunto que é irreal. A partir do momento que eu me disponho a vencer essas inclinações, eu também facilito a vida do outro. Na verdade, o relacionamento marido e mulher, ele não é um relacionamento de duas pessoas. Ele é um relacionamento de 3 pessoas. É um homem, uma mulher e Deus. Tá. Quer, né? Tá bom. Gente, ao vivo, a gente tá em casa. E aí agora, eu acabei de escutar um choro de neném. O microfone, cuidado. Eu vou ter que ir lá socorrer o neném. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Bom, meus caros, te amo. Bom, eu vou pedir licença para vocês para eu poder apresentar então o nosso curso Diálogo no Casamento para vocês agora, né? Vou pedir para os meninos colocarem os slides. O que é esse curso que Thaís e eu preparamos para vocês? Bom, pode passando. Esse método ele foi validado não só dentro do meu consultório de terapia, há 10 anos trabalhando como terapeuta de casais, mas muito mais do que isso. Nós trabalhamos com casais aqui dentro da nossa casa. E é isso que a gente queria ensinar para vocês. Porque a gente vê
as melhoras das pessoas. A gente vê, é nítido, as pessoas que vêm aqui na nossa casa, que partilham da mesa conosco. E a gente dá pequenas dicas, um curso prático, algo que realmente funciona, sem muita firula, sabe? Sem muito texto teórico, poético. Não, não, não. Exercícios práticos. Como falar, o que não falar, quais palavras evitar, quais palavras utilizar, qual o tom de voz. Esse é o nosso intuito. Pode passar. O curso, a gente fez muita questão de colocar o psicodrama como centro do curso. O que é o psicodrama? Thaís e eu estamos encenando para vocês. A gente está apresentando como atores. A gente resolveu, eu e ela, a gente resolveu gravar para vocês. Minha esposa, que nunca gravou antes coisas assim, resolveu virar atores para vocês. Vocês estão entendendo? Então assim, isso aqui eu tenho certeza que pode ajudá-los. Como fazer o outro te ouvir sem brigar? O jeito certo de falar sobre o que dói, o que te incomoda, né? Como aumentar a intimidade por meio do diálogo. Isso aqui é muito importante, porque a intimidade é fruto do diálogo. Ah, Jorge, não tem sexo verdadeiro porque não tem diálogo. Como transformar conversas difíceis em momentos de reencontro. Já imaginou isso? Você ter uma conversa difícil sobre crise financeira e terminarem na cama, se amando e entendendo um ao outro, dispostos a fazerem a coisa certa. Como resgatar a conexão e aumentar a harmonia na sua casa. Você tá entendendo? Tudo isso aqui é possível. Pode passar. Esse curso vai transformar o seu casamento de que jeito? Ó, o que é o grande problema? Vocês não conhecem um ao outro, então você precisa deixar de ser estranhos. Jorge, eu não sei mais quem é o meu marido, eu não sei mais quem é a minha esposa. Isso aqui a gente vai te ajudar a encontrar, né? Como é que você vai conversar sobre o que realmente importa, quais são os temas fundamentais, voltarem a sonhar juntos com planos claros, né? Aprenderem a crescer o diálogo com Deus, isso aqui é fundamental, o diálogo em família e o diálogo com Deus, tá? E vocês fazerem com que perceberem, né, a se reconectar com o que realmente importa. Isso aqui é o que a gente está pronto e disposto a entregar para vocês. Como que isso vai funcionar? Pode passar. Esse curso, ele vai abordar, é para todo mundo. É para todo mundo, presta bastante atenção nisso aqui. Casais, casados, casais juntados, noivos, namorados. Todos vocês precisam disso daqui. Todos vocês precisam disso aqui. Ah, o nosso casamento tá bom, dá para ficar melhor? Dá. Acredita em mim, tem muita gente que acha que o casamento tá bom e não tá. Isso aqui serve para quem tá com o casamento em crise, com toda certeza. Esse aqui é o passo fundamental para vocês restabelecerem a conversa. Começar a entender por que seu marido fez o que fez, por que a sua esposa fez o que fez, por que as coisas deram errado. Você tá entendendo? Por que as coisas deram errado? Esse aqui é o passo fundamental para vocês começarem a se entender a partir do diálogo. Gente, acreditem nisso que eu tô falando para vocês. Vocês acham que estão dialogando, não estão. Os diálogos os diálogos que eu tenho com a Thaís é um negócio tão fantástico. Esses dias para trás a gente conversava, assim, demoradamente, sobre pequenos gatilhos que a gente tem, pequenos gatilhos de bobagem que a gente tem sobre, por exemplo, quando a gente assiste algum filme, né? Sei lá, aparece uma mulher, um determinado homem, eu falo, não, sabia que eu fico incomodado quando aparece? É mesmo, caramba, eu não fico não. Aí, quando aparece, eu achei que você se incomodava. Não, eu não incomodava com isso, não. Eu me incomodo com aquilo. Caramba, eu não sabia que minha esposa pensava assim, eu não sabia que a minha esposa tinha essa inclinação. Gente, o diálogo verdadeiro, todo dia você descobre uma coisa nova, e isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. O tempo todo descobrindo uma novidade sobre o outro. Isso é a coisa mais incrível do mundo. Tá entendendo? Pode passar. O que você vai receber na turma de lançamento? Presta atenção que isso aqui é só pra quem tá aqui ao vivo, ok? Só para quem tá aqui ao vivo agora, que tá acompanhando a gente. Depois não vai receber isso aqui mais. O curso que a gente tem 7 módulos, né? Ao todo são 17 aulas, são 7 módulos magos, eu vou mostrar para vocês. E 17 aulas. E esse é o primeiro curso que eu e a Thaís gravamos juntos. Certo? O curso todo a gente gravou ele juntos, então assim, é um curso nosso. Um curso da nossa família para vocês. Pode passar. Essa aqui é a parte mais legal, vocês já viram alguma dessas cenas, né? Vocês começaram a ver as cenas. Então a gente fez questão de ilustrar para vocês. Beleza? Caramba, é assim que acontece. Nossa, minha casa é desse jeitinho mesmo. Nossa, é sobre isso. Ah, quando a gente fala da sogra, quando a gente fala de finanças, é isso. Tudo foi encenado. O que mais? O conteúdo do curso. Eu vou só passar para os módulos aqui para vocês entenderem, né? Esse é o nosso primeiro curso juntos, né? A gente tem o primeiro módulo que é explicando detalhadamente o que é a cabeça, o coração e o estômago. Só essa aula aqui já faria vocês, nossa, é isso, é por isso que a gente não tá conseguindo dialogar. Sobretudo se você conseguir escutar esse curso junto com o seu marido e a sua esposa, muda tudo. Preparação para o diálogo, ou seja, o que eu preciso colocar na minha cabeça para o diálogo funcionar, como é que eu antecipo essas coisas, também já está lá, pode passar. O módulo 3 vai falar sobre travamentos e impedimentos, o que trava o diálogo, o que faz com que seu marido fique reativo, seu marido fique silencioso, o que faz que ele
fica preso no celular, fica preso no banheiro? O que faz a sua esposa ficar rejeitando o seu argumento, ou ficar reativa, ou ficar brava, ou tudo ela ficar chata, não sei o quê? O que causa isso? Tá aqui, os travamentos e impedimentos do diálogo, né? O dia do lixo. Gente, isso daqui, quem sabe fazer de forma eficaz, transforma o casamento. O dia do lixo é um negócio fantástico e fenomenal. Vocês vão querer fazer isso toda semana, eu tenho certeza, né? O quinto módulo são as conversas difíceis e temas delicados. Sogra, finanças, pornografia, adultério e traição, religião, esses temas agudos, espinhosos, como é que a gente faz para conversar? Tem um módulo só sobre isto. Depois dos últimos 2 módulos, módulo 6, é o diálogo como criador de intimidade, é o diálogo que gera sexo. Quer ter mais sexo no seu casamento? Quer ter mais relação com o teu marido? Quer ter mais relação com a tua esposa? Não sabe o que está acontecendo? Diálogo. O diálogo é a peça fundamental para a realização da intimidade. O diálogo gera intimidade, a intimidade gera sexo. Sexo de verdade. Entrega verdadeira. E por último, o módulo... colocou o módulo 6 ali 2 vezes, o módulo 7, que é o diálogo com Deus, né? Como que vocês vão conseguir ter esse diálogo da sua família, do seu casamento, da unidade matrimonial com Deus. É uma forma de orar, é uma forma de se entregar, é uma forma... Cara, deixa eu falar uma coisa, nesse módulo 7 aqui, que é o último módulo, que é o diálogo com Deus, a Thaís deu o passo a passo da rotina espiritual dela. Isso aqui transforma vidas. Só esse módulo 7, de verdade. Isso aqui vira uma chave na cabeça de vocês. Beleza? Vai ter erros de gravação. Boa, vai ter erros de gravação. Qual que é a grande novidade? Presta atenção que isso aqui é importante. A gente criou uma inteligência artificial para ajudar vocês. Sabe assim, quando vocês... Jorge, eu precisava de um conselho. Eu queria que você me aconselhasse. Sabe quando vocês me mandam caixinhas? Jorge, como é que eu faço para validar o meu marido? Como é que eu faço para reconhecer a minha esposa? Nós criamos a Clara. Pode passar, acho que tem um slide dela, né? Nós criamos a Clara. Clara, não sei se vocês sabem, é o nome da nossa primeira filha, mas também é uma inteligência artificial que vai ajudá-los a ter clareza na comunicação. Jorge, eu não sei como falar, a Clara vai te ajudar. Jorge, como é que eu começo esse assunto com o meu marido? A gente criou essa inteligência artificial só para isto. Fala, Jorge, é sério, e nós testamos muito. Funciona. Thaís e eu já conseguimos ter diálogos, inclusive, olhando através da Clara. Como é que eu faço? Põe lá na Clara. Como é que eu faço para falar sobre o assunto de pornografia com meu marido? Quais palavras eu uso? Aí você descreve o seu marido. Meu marido é assim, assado, etc. Como é que eu faço? Vocês vão ver as respostas da Clara, são as respostas alimentadas por todo o meu conteúdo, por tudo que eu já ensinei, tudo que já tem de aula, tudo lá dentro. É como se fosse eu, de fato, respondendo para vocês estão entendendo? Cara, é maravilhoso esse negócio, é maravilhoso. Tem um passo a passo de como é que vocês vão conseguir utilizar a inteligência artificial. Beleza? Que mais? Para quem é dessa turma, né? O consumo é totalmente flexível. Então, Jorge, eu queria audioclass para eu poder escutar no carro ou na esteira. Vai ter. Vai ter as videoaulas normalmente? Vai ter. O ambiente tá maravilhoso, parece um Netflix assim. Jorge, vai ter a transcrição das aulas pra gente ler? Eu queria só ler, eu queria mandar esse material para alguém. Também vai ter a transcrição das aulas, totalmente flexível. Agora, presta atenção que isso aqui é só para este lançamento, só para esse lançamento, ok? Olha só. Primeiro bônus é Thaís para as mulheres. Gente, só essa aula aqui valeria esse curso. Na boa, só essa aula aqui valeria esse curso. Imagina você passar algumas horas só tirando dúvidas com a dona Thaís. Thaís, o que você rezava? O que você fazia? Como é que você tirou esse homem do buraco? Thaís, qual que era a sua postura? O que você falava? Quanto tempo você gastou para isto? Você conversava com alguém? Foram amigos? Foram pessoas? Thaís, sabe assim, sabe todas vocês que já tentaram em algum momento conversar com ela e não tiveram essa oportunidade? Imagina uma aula ao vivo no Zoom com a minha esposa, para que vocês possam ter essa de mulher para mulher. É isso. Gente, na boa, esse bônus aqui ele é impagável. Impagável. Minha esposa nunca fez isso. Nunca. E ela nunca abriu isso em lugar nenhum. Vai ser a primeira vez que ela vai fazer esse negócio e é só para esse curso. Entenderam? Vale a pena. Vale a pena. Ela tá se esforçando muito em preparar isso para vocês. O segundo bônus é a aula no namoro e no noivado. Me desculpem. Vou tomar uma aguinha aqui, me dá um segundo. A gente preparou uma aula, essa é eu e a Thaís. Também ao vivo. Também vai ser uma aula ao vivo no Zoom. Especificamente sobre temas no namoro e no noivado.
como quebrar as barreiras do noivado, como quebrar as barreiras no namoro. Jorge, eu e meu namorado, a gente não consegue conversar sobre castidade, sobre filhos, sobre Deus. Como é que a gente alinha isso? Porque eu queria ter um casamento. Diálogo no namoro e no noivado. Uma aula só sobre isso, ao vivo, tira dúvidas. Beleza? O acesso só para esse lançamento, acesso estendido de 2 anos. Então você vai poder ver, rever e trever esse conteúdo quantas vezes forem necessárias hoje. Qual que é o preço disso tudo? Quanto vale? Ou seja, eu sempre falo que existe uma diferença entre valor e preço. Valor é aquilo que está agregado ali dentro. Preço é o que eu vou cobrar sobre isso. Qual que é o valor? Qual que é o valor? Quanto você já gastou com jantar e esse jantar terminou mal? Quantas vezes você tentou fazer uma boa viagem para ver se vocês conseguiam aliar o casamento e a viagem foi mal? É, né? Pois é. Gasta 10, 15 mil numa viagem. Gasta 600 reais, 800 reais num jantar às vezes. Não é isso? Tô mentindo? Quantas vezes vocês já não gastaram 400 reais num jantar? Pois é. O valor deste curso, eu coloquei aqui o curso completo do Diálogo 997, o acesso imediato e flexível, a inteligência artificial que a gente criou para vocês, a aula com a Thaís, né, que é inestimável, a aula ao vivo para noivados, para namorados e noivos, e os 2 anos de acesso ilimitado, a gente fez um valor estimado de 3 mil reais, mas isso aqui não é o preço, isso aqui é o que vale, isso aqui é o valor agregado. Mais do que isso, quanto que você pagaria hoje por um divórcio? Quanto você pagaria hoje por um divórcio? Muito mais caro que é isso, né? Presta atenção. Qual que é o preço que vai custar esse curso? O que Thaís e eu estamos cobrando, né? É um investimento que vai transformar o seu casamento para sempre, vai transformar, sobretudo, a sua família e vai impedir um divórcio. Quanto é que custa o curso Diálogo no Casamento, né? Quanto é que a gente vai cobrar por isso? Tá aqui. Serão R$ 497 à vista ou 12 parcelas de R$ 53,13. Gente, 12 parcelas de R$ 53. É o famoso, é mais barato que pizza. É o mais barato que uma pizza. É assim, se vocês falarem, tá bom, então nos próximos 12 meses a gente não vai jantar fora. A gente vai jantar em casa e a gente vai assistir às aulas do curso e a gente vai tentar resgatar esse casamento. Isso aqui funciona? Funciona. Pra quem é meu aluno, e eu queria que vocês que estão aqui no chat comentassem isso aqui. Pra quem é meu aluno sabe que eu sempre entrego o que eu prometo. Quem já é meu aluno, Não. eu queria que assim, quem tá aqui no chat, eu queria que... Não é verdade. Você não entrega o que você promete, você entrega muito mais. E não é validação, tá, gente? Não é validação ao vivo, não. Mas é, assim, o Jorge, eu fico muito impressionada, assim, porque ele nunca entrega só o que ele promete. Ele sempre vai além, ele sempre entrega mais, ele fala que vai fazer uma coisa, daqui a pouco ele entrega, assim, muito mais mesmo. Então, com certeza, o que tá na promessa aí é só um pouco de tudo que ele Gente, entregou. valoriza. Minha esposa virou atriz. Vocês não têm noção. Valoriza a minha atuação. Ela virou gente. atriz. Caraca, isso é uma coisa surreal. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Vocês estão entendendo? Mas, na verdade, posso ser honesto com vocês, é mais do que isso. A nossa vontade, ela não é de hoje. Vocês sabem da nossa honestidade, sabe? A nossa honestidade é de fazer com que vocês consigam realmente resgatar os seus casamentos. Fazer com que vocês consigam realinhar. Tá brigando, tá em crise, vocês não conseguem se entender mais, eu não consigo me abrir com meu marido, eu não consigo me abrir com a minha esposa. Tem jeito, gente. Tem jeito, sabe? Tem jeito mesmo. Tem uma forma ordinária de se abrir. Tá entendendo? E é isso que a gente quer proporcionar pra vocês. A gente realmente quer e a gente sabe que a gente consegue entregar isso pra vocês. São R$ 53 por mês, 12 parcelas, R$ 53. Gente, é muito sabe? pouco, assim. O acesso à Clara será por 2 anos? Sim, o acesso à Clara será por 2 anos. E Paulo, posso te falar uma coisa? Eu testei muito a Clara. Tá muito legal, gente. Nossa, eu testei. Eu falei assim, Clara, quais são os... Eu estou casado há tantos anos, eu sou um homem assim, assim, assado, minha esposa é assim, assim, assado. Quais são os assuntos mais importantes pra gente começar a tratar agora? Cara, impressionante. Impressionante. Juro, não é porque a gente fez e correu atrás desse negócio. Certo? São R$ 53. Jorge, quem não entrar agora vai subir o preço, obviamente, né? Essa oferta é só até a segunda-feira, são só 7 dias. E a gente vai perder o bônus de 2 anos, vai só para 1 ano só. Certo? Até mais. O divórcio começa quando o diálogo termina. A primeira lição, e essa é a mais importante de todas, é ter a correta disposição interior. Ou seja, a sua vontade é de ter razão? Não. A minha vontade é de fazer a coisa certa. Essa você gasta dinheiro com ela. Toda vez é isso, eu tô cansada. A reação vem do estômago. É aquilo que eu faço sem pensar, sem racionalizar. O diálogo, ele só pode funcionar
na racionalidade, meus caros. Pode atrasar, só que você precisa avisar. Você nunca avisa. Você vai Toda continuar vez é a gritando? mesma Você vai coisa. continuar gritando comigo? É assim mesmo? Tá. Não, e há essa sensação dos dois lados, né? Tanto do homem de ficar com esse pensamento, não, porque a mulher é chata, porque a mulher é chata. E a mulher também ficar com esse pensamento, não, porque eu sou chata. Por vezes, nós utilizamos a cabeça. O meu coração executa aquela ação. O estômago é onde estão as nossas paixões, os nossos afetos. E eles fazem com que o diálogo ele deixe de se tornar uma arma de união e se torne uma arma de desunião. Thaís e eu vamos apresentar um diálogo sem tensão, sem cobranças, sem brigas, sem amarras. Resolvemos criar algo prático, completo e muito profundo sobre o diálogo, que vai transformar o seu casamento. Que esse diálogo pode ser refeito, essa conexão pode ser reconstruída, essa intimidade pode ser resgatada e com isso resgatar-se todo esse casamento. E um dos grandes problemas, assim, que eu percebo em relação ao diálogo é essa armadura, né, que se cria a partir de uma insegurança. O diálogo é o remédio para a maioria dos casamentos. Ele resolve quase todas as coisas. O fato é, infelizmente, nós não sabemos como acessar esse remédio. Não sabemos como usufruir dele. Que esse diálogo pode ser refeito, essa conexão pode ser reconstruída, essa intimidade pode ser resgatada e com isso resgatar-se todo esse casamento. Para quem não quer se separar, mas também não quer mais viver assim. Sem intimidade não é possível ter uma verdadeira comunhão. E a intimidade ela só é criada a partir do diálogo. Investiguem dentro de si mesmos, porque às vezes a gente quer uma coisa que a gente nem sabe o que a gente quer. E a gente acaba trazendo para o outro um assunto que é irreal. A partir do momento que eu me disponho a vencer essas inclinações, eu também facilito a vida do outro. Na verdade, o relacionamento marido e mulher, ele não é um relacionamento de duas pessoas. Ele é um relacionamento de 3 pessoas. É um homem, uma mulher e Deus.